Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, a gente tá aqui em mais um episódio do Desde Jornalismo Esportivo. Hoje a gente tá sem os parceiros, né, nosso, porém vai ser um episódio um pouquinho diferente, né? O que acontece? Hoje é dia 9 de abril, a gente teve o fim do Campeonato Paulista, né, o Santos ele foi vice, né, pro Palmeiras, né, já não é novidade, e eu peguei pra fazer hoje um episódio especial falando só do Santos, né? Eu realmente não tenho ideia quanto tempo que vai durar esse programa. Acredito que em torno de uma hora e meia. E a gente vai falar, tipo assim, bastante coisa do Santos, tá? Eu quero fazer uma análise aqui bem minuciosa pra pegar cada ano do Rueda, né, da gestão Rueda, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Eu queria também pegar como que foi o ano do Marcelo Teixeira, né? Por enquanto, como que tá sendo, né? Se ele vem ajudando bastante ou ele vem atrapalhando. E, enfim, né, a gente vai desenrolar um pouquinho mais sobre isso aí durante o episódio. Bom, a gente vai fazer também uma tier list, tá? A gente vai fazer uma tier list. Então a gente vai pegar os 47 jogadores que o Rueda contratou. E também pegar também os jogadores que o Marcelo contratou também, tá? A gente vai fazer uma tier list, duas tier list, né? Um para cada presidente. A gente vai analisar aí como que ficou. Bom, vamos lá. Esse episódio aqui ele vai ser dividido em algumas partes, tá? Eu vou considerar que a gente vai fazer uma hora e meia de episódio. Uma hora e meia de episódio. Então, se vai ser uma hora e meia de episódio, a gente vai fazer, deixa eu ver, 20, 40, uma hora. Dá pra gente fazer aí em torno de, 15 minutos cada mandato. Então, cada mandato não, cada ano do mandato. E o que sobrar, a gente analisa a tier list de cada jogador do Santos, né? A dos dois presidentes. Bom, enfim. Bom, a gente começou aqui então há 2 minutos. Quando chegar em 15 eu mudo o ano. Primeiramente, o ano de 2021. O ano de 2021. O que acontece? O Santos ele termina 2020, finalista da Libertadores, né? Então a gente pega aí um time que ele vinha bem confiante, né? Ele vinha de um trabalho assim consistente, né? É claro que eu não posso chegar aqui e falar que é um trabalho exemplar, né? Que o Pérez fez, porque o Pérez basicamente endividou mais o Santos, sabe? Ele não foi um baita presidente. Não é porque o time dele foi um dos melhores Santos da década que quer dizer que foi um trabalho excepcional. Não foi, sabe? Para fazer isso até o Rueda, que rebaixou o Santos, consegue fazer. Contratar o jogador e não pagar. Foi isso que o Pérez fez. O Pérez, ele pegou ali o mandato de 18 para 2020, né? E ele foi um dos que eu só não tô lembrado se não me engano, ele foi, de fato, ele sofreu impeachment. Ele sofreu impeachment, o Pérez. E assim, cara, pra um presidente sofrer impeachment, o Rueda, que é o Rueda, tudo bem que a comissão lá dentro lá também tem muito dedo nisso, né? Mas para um presidente sofrer um impeachment, tem que ser num nível muito absurdo, sabe? O Pérez sofreu impeachment e o Rueda não, e o Rueda rebaixou o Santos. E o Pérez fez um dos melhores Santos da história. Mas por que que o Pérez então sofreu impeachment? Porque ele estava falindo o Santos. Eu posso chegar aqui e falar, em dois meses que ele ficasse a mais no Santos, o Santos fechava as portas, tá? O Santos fechava as portas porque é inacreditável. É inacreditável. Você vê que o presidente, ele não tinha noção nenhuma do que fazer com o clube, não tinha noção nenhuma de fazer com o time, né? Ele sofreu impeachment porque o Santos tinha muita irregularidade de conta. Então, por exemplo, assim, o Santos ele contratava jogador, jogador assim, caro, vindo de time caro, que pedia muito dinheiro. O jogador vinha, treinava, o Santos nem pagava o time e nem pagava salário pro jogador. Nem pagava, né? Prometia, falava assim, não, o Santos vai pagar para você, pode ficar tranquilo, daqui 4, 5 meses o Santos vai conseguir quitar todas as dívidas, e o Santos não conseguia. O Santos não conseguia, né? A gente sabe, como eu já falei nos últimos episódios, que a estrutura do Santos ela é diferente dos times de São Paulo. Ela é limitada, ela é inferior. O Santos ele pega a Vila e enche ali com 15 mil pessoas no máximo. A final do Paulista foi assim, 15 mil pessoas, sabe?
O Santos, no máximo, e ainda contando um valor alto, ele pega 1 milhão por jogo. Assim, gente, sem tirar nada. Assim, o bruto, ele pega lá, 1 milhão. Se você tirar a parte ali do time adversário, né? A parte ali do time adversário ali, que é uns 10% ali da vila. Se você for tirar também direito de transmissão, se você for pagar também funcionário que trabalhou no dia, a polícia que teve que estar presente lá pra fazer o... Mano, isso aí, você pode colocar aí uns 700, 800 mil. Abaixa pra esse nível. Então, assim, o Santos ele já é limitado. E você ter uma folha absurda, que nem o Santos do Pérez tinha, era um erro astronômico. Eu tô contextualizando a do Rueda, do primeiro ano do Rueda, porque o Pérez ele foi o predecessor ali do Rueda, né? O Rueda, ele tem muita culpa, mas ele pegou um Santos quebrado. Ele pegou um Santos quebrado, falido. Um Santos que se esperasse mais 1, 2 meses, mano, o Santos já tava com transfer ban. Já tava. O Santos começou o Campeonato Brasileiro de 2021 com transfer ban. Minto. O Campeonato Paulista com transfer ban, tá? Foi o Paulista ir embora, que o Rueda conseguiu remanejar as dívidas, liberou o Santos do transfer ban e começou a contratar Brasileirão. Contratou ruim, mas contratou, né? Então a gente precisa ver isso. Deixando o Pérez um pouquinho de lado e focando mais no Rueda. O primeiro ano do Rueda, vamos lá. Ele fez. O Santos ele chegou no final de janeiro e ele foi jogar a final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Eu não citei aqui o Orlando Rolo, que foi o ano antes, que na verdade assim, o Pérez terminou em 2019, o Orlando Rolo 2020 e 21 entrou o Rueda. O Rolo não tem nada a falar mesmo. O Rolo não tem nada assim, a não ser que ele foi acusado de tráfico de droga. Tirando isso, não tem muito o que falar. Ele não, sabe, não fede nem cheira, sabe? O Rolo ele não tem tanto pé assim no Santos. Enfim, não vale nem a pena falar. Mas falando do primeiro ano do Rueda, né? Bom, o Rueda ele pegou a final da Libertadores, tá? Ele não se desfez do time, ele ficou com o time. Quando terminou a Libertadores, que ele se desfez, né? Então vamos lá, o Santos ele tinha no time que pegou o Palmeiras na final da Libertadores. Ele tinha John no gol, ele tinha Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Pará, Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Pituca, Soteldo, Marinho e Caio Jorge. Esse era o time que pegou o Palmeiras na final da Libertadores, tá? É um time que, assim, ele tem jogadores com um alto valor agregado, né? A gente sabe que Luan Pérez era bom jogador, era um jogador caro. Lucas Veríssimo também era. O Felipe Jonathan não era um absurdo, mas era uma boa meta de troca. Até hoje é. Até hoje é. O Pituca também sairia caro para um time do Brasil aqui. Não foi o que aconteceu, mas enfim, né? Soteldo, pelo amor de Deus, Soteldo ainda revelação na época, né? Ele é revelação de 2019, mas ele ainda assim ele era um jogador com alto valor. O Marinho, ele era mais um cara que veio do nada e deu certo, né? Ele foi o rei da América, mas pelo incrível que pareça, o valor dele de mercado não era tão alto assim. E o Caio Jorge, que, mano, era um moleque da base, esperança, centroavante. O cara só era o 9 ali. Só isso que ele era. Alto valor agregado. Então, assim, era um baita time. Era um baita time. Acontece que o Rueda, ele teve que fazer essas coisas. O Rueda, ele teve que negociar esses jogadores, né? Eu não tô aí analisando um pouco mais a política ali do clube. Ele fez o certo, que era vender esses jogadores. Se não vendesse, mano, aconteceria coisas muito piores, sabe? Eu chegaria aqui facilmente e falaria pra você, olha, que se o Santos não tivesse passado o sufoco que passou em 21, hoje, mano, o Santos estaria na Série C, assim, fácil. Fácil, fácil, tá? Ou muito pior. Eu acho que o Rueda ele fez o certo de negociar esses jogadores, pelo menos ali no ano de 2021. Só que ele fez errado do jeito, da maneira que ele fez isso. O Pituca saiu pro Kashima Antlers, que é um time do Japão. Mano,
por preço de banana, velho. O que que o Santos faturou vendendo o Pituca? O Pituca que era o melhor meio-campista do Santos, tá? O Sanches estava machucado pra final, o Sandro era um moleque e o Alisson um bagre. Só tem raça. O Pituca era o cara que ele comandava o meio-campo. E o time do Santos e da Libertadores era um time bem estruturado. Essa é a verdade, era um time bem estruturado. Sabe, você tinha bons jogadores, você tinha ali um clube fechado, né? E o Pituca era, pelo amor de Deus, o medalhão do meu campo. Era o principal ali do meu campo. E você me vende esse cara a preço de banana? Detalhe, o Pituca não queria ir. O Pituca não queria ir, tá? Enfim. John. O John ele não saiu. Ele ficou ainda por um tempo, ele virou reserva do João Paulo, tá? Mas o John não tem muito o que dizer. O John realmente ele não tinha um valor tão alto assim de venda, né? E aí ele fez certo de realmente manter o John. O John virou reserva, o João Paulo ele tava muito melhor, e era mais porque o John tava machucado, essa é a verdade. O John tava machucado, então é claro que, né, entra aquela questão de que não é só porque o John tava machucado, não é só porque o John tava machucado, o João Paulo tava sendo poupado e o John jogava o Paulista, não é à toa que o John machucou, mas, enfim. Aí realmente fez o certo, manteve o John. Tudo bem, beleza. O Santos tinha bons goleiros, John e João Paulo. Pô, maravilhoso. O John tava muito bem na Libertadores. O João Paulo também tava bem, mas, enfim. Aí ele fez certinho. De goleiro eu realmente não tenho que reclamar. Desse ano. Zagueiros. Veríssimo e Luan Pérez a preço de pinga. O Veríssimo eu ainda consigo entender porque ele queria sair, tá? Aquela conversa que o Cuca teve com ele, falando assim: Veríssimo, não sai, Veríssimo, fica no Santos, joga essa final. Quase que o Veríssimo nem joga a final, né? É... Aí eu realmente consigo entender. O Santos, assim, o futebol em si, ele tem ali a chance de vender um jogador, né? Um time de futebol, ele tem a chance de vender um jogador e ele vai tentar faturar o máximo, ter o lucro máximo. Agora, se esse jogador força a sair, fica complicado, sabe? Às vezes acaba sendo melhor você já entregar logo de cara, mesmo que seja por um valor abaixo, do que você ficar mantendo um cara desse que só vai abaixar ainda mais o valor dele se você não vender, né? Além de que, claro, né? A, a fofoca rola aí. Então, se um Veríssimo quer sair, se um Veríssimo tá louco pra sair, vai chegar qualquer outro time e vai oferecer um valor de pinga. E o Santos vai ser obrigado a liberar. O Veríssimo quer sair, quer ir pra qualquer outro time, e é isso que vai acontecer. Acabou. Agora o Luan Pérez também foi sacanagem, sabe? Então, peraí, você tem dois baita zagueiros que chegaram numa final de Libertadores, que eu chego em você e eu falo, olha, eu vi Joaquim Gil, que o Santos agora tava no Paulista, uma baita de uma zaga. Eu vi Baço e Messias, que misericórdia, se pudesse apagar da história eu apagava. Eu vi Kaique e Luiz Felipe também, que é outros pior. Eu vi Bauerman e Maicon, que também no começo era uma dupla de zaga boa. Agora, Luan Pérez e Veríssimo, assim, é outro naipe. Sabe, é outra parada. São dois jogadores muito bons. Era a melhor dupla de zaga que o Santos tinha com o Gustavo Henrique. Era melhor. Melhor que ele. Então, enfim. Você só me vende seus dois melhores jogadores. Eu sei que o Luan Pérez ele ficou ainda por um tempo. Ele jogou a pré-Libertadores, inclusive. Mas claramente ele ia ser vendido, sabe? E aí é uma das minhas maiores críticas pro Rueda. Pô, peraí, velho. A gente tá falando da defesa, da zaga. Como que você me manda esses dois jogadores embora e você me conta. Tudo bem, isso aí eu vou falar mais pra frente. Laterais. Ele deixa os dois laterais, Felipe Jonathan e o Pará. Pará idoso. O Pará, ele jogou bem a Libertadores inteira. Jogou bem. Só que, mano, o cara já tava com uma idade avançada. Ele já tem uma baita de uma história com o Santos. E a torcida já tava começando a pegar no pé dele desde o Paulista. E o cara ficou até o final do ano, sabe? Não dá pra entender. Tem coisa que realmente não dá pra entender. Eu sei que você não deve confiar na torcida, né? Até porque o Ganso ia vir e não veio por causa da torcida, né? Mas eu falo que, pô, você pelo menos tem que ter um pouquinho de noção. Que cacete, você tá mandando dois caras bom, atual, e tá deixando um idoso e um gordo que não sabe correr. Que é o Felipe Jonathan e o Pará. O Pará também pode ser considerado como gordo, né? Mas enfim. E é uma má organização. De verdade, eu falo que ele fez o certo de vender jogadores, porém
Cara, você não pode. O futebol não é uma ciência exata. Não é todo time bom que ganha. Mas o time do Santos, ele tava bem estruturado. Você não pode querer se desfazer de todo mundo, contratar vários bagres no lugar e achar que isso vai dar certo. Não vai, velho. Não vai. Isso não vai, tá? Não vai. Então, ou seja, é legal, manteve os dois laterais, manteve o goleiro, porém um goleiro que já estava sendo reserva e dois laterais que a torcida não simpatizava nem um pouco e que eles já estavam deixando a desejar um pouco. Pelo menos ali no Paulista, né? Só no Paulista você consegue analisar isso. Primeiro volante, Alisson. Ficou até o final do Paulista e foi embora. Realmente, não ia adiantar de nada. Tava mal pra cacete. Pituca. Foi embora, já expliquei aqui. Ele foi embora por um valor de pinga. Não ajudou em nada, só atrapalhou o Santos, porque ele era o principal meio-campista do Santos. E agora você se desfez do cara como se não fosse nada. Detalhe, ele queria ficar no Santos. Sandri, machucou. Machucou, né? E aí o Sandri é uma coisa que eu preciso falar ainda mais pra frente também, né? Que é um moleque que todo mundo cria expectativa, só que eu não vejo tudo isso, né? Mas enfim. Soteldo foi vendido. Também o Soteldo foi vendido, né? É um baita no jogador. Ele foi vendido pra MLS, né? Pro Toronto FC, na época. Ajudou muito, jogou a pré-Libertadores com o Santos também, fez um golaço de falta. Mas, sabe, é aquilo, é o cara se desfazendo do time inteiro. Sabe, do time inteiro. Um time que foi vice-campeão da Libertadores. Marinho. Marinho ficou. Marinho e Caio Jorge. E aí que tá o erro. A ida do Soteldo foi um erro? Eu acredito que nem tanto. Nem tanto, porque ele realmente era um dos que mais valiam naquele clube. E o dinheiro ajudou muito. Ajudou muito. Fora que, tipo, parar pra fazer as contas. O Soteldo, se ele não fosse embora, o Santos ia ter o transfer de qualquer forma, por causa que o transfer ban é em cima do Soteldo. Então ele ia ter que sair de qualquer jeito. Então eu defendo o Rueda nesse quesito, tá? A permanência do Marinho não funciona porque ele foi o melhor jogador da América, em tese, é o melhor jogador do seu time, só que ele não funciona sozinho. O Marinho é paneleiro. O Marinho é aquele jogador que, se ele puder derrubar técnico só pra ele ser titular, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Deixaram o Marinho como capitão do time. Eu vi o Marinho usando a Z, Zaptão, eu vi. Aonde que isso iria dar certo? O Marinho, gente, não dá. O Marinho não tem essa, não dá, isso não funciona. E deixaram o Marinho. Era um baita de um jogador, ajudou o Santos. Quem fala que não é clubista, mano, o Marinho ajudou muito o Santos para não cair, né? É visível que todo o ataque do Santos era horrível. Só tinha o Marinho. E o Marinho, ele errava chute. Só que, mano, todo gol que saía do Santos era de um rebote, de uma finalização que ele fez. Você para pra pensar, para pra analisar os gols do Santos em 2021, você vai ver que a maioria dos gols é isso. A maioria é isso. Então o Marinho ele foi muito importante, tá? É... Agora vamos analisar aqui como que funciona o Caio Jorge, né? O Caio Jorge, qual que é o maior problema dele? Ele é um jogador que ele é moleque, ele é base, né? Eu não posso julgar o presidente pelo que o Caio Jorge chegou a fazer depois. Eu não vejo o Caio Jorge como, pelo menos nessa época, um erro manter. Porém, depois de um tempo, a gente vê que ele é a mesma ideia do Marinho. Ele é a mesma ideia do Marinho. O Caio Jorge ele não joga sozinho. É que nem o Marcos Leonardo. É que nem o Marcos Leonardo. O Caio Jorge ele não joga sozinho. Então, não dá pra você deixar o Caio Jorge titular na frente sem ter um outro jogador pra auxiliar. Não tem condições, né? Ah, mas tem o Marinho pra isso. O Marinho ainda não serve pra isso, tá? O Marinho, ele era aquele jogador que cortava, cortava, batia e sei lá, a bola sobrava pra um rebote, enfim. Não o cara que
que iria dar assistência, não um cara que. Ele até chegava, eu posso aqui chegar e falar. Ele até chegava a ajudar. Ele até chegava. Só que não é tudo isso, sabe? Claramente ele sentiu muito, sentiu muito. E foi o maior erro, assim, você deixar eles dois ali de atacante principais ali, forçar uma jogada com eles que, mano, não vai funcionar, sabe? Existe muito essa questão. Eu gosto muito sempre de comparar com o Alan Patrick, que é o jogador do Inter. O Alan Patrick, ele tem uma característica muito importante. Ele, além de ser atacante, ele sabe armar jogo. Ele é o famoso 10. Então, assim, ele consegue não só fazer gol, mas como tocar. E esse foi um dos erros do presidente do Santos. Como que você me forma um ataque com dois caras que não sabem armar jogo e quem armava no seu meio-campo, você manda embora? Ah, mas o Sanches. Meu irmão, o Sanches estava velho. O Sanches. Para ver os lances do Sanches 2021. Cara, ele não conseguia fazer nada. Ele não criava, ele não corria. Gordo, mano. Gordo. A mesma coisa do Ricardo Goulart. A mesma coisa. O Ricardo Goulart, ele não tinha condições nenhuma de você deixar o Goulart titular. Nenhuma, nenhuma. Enfim. É... Vamos, aqui já terminou em 20 minutos já. Já falei do primeiro ano. Vamos falar agora do segundo ano, né? Do Rueda, enfim. As decisões dele. É... realmente não tem muito o que falar. Eu acho que eu já falei de todos ali que saíram, né? Mas enfim. Pegando 22. O ano de 2022 foi um ano que o Rueda. Primeiramente, ele falou que 21 ia ser difícil e iria ser só para pagar a dívida. Seria o ano da reconstrução do Santos. 2022 seria o ano para. Seria da reconstrução, mas seria um pouquinho melhor. O Santos ele iria ao mercado, iria contratar jogadores, iria ser ativo assim em negociações. Beleza. Aconteceu, aconteceu. Assim, inegável, aconteceu, tá? O Santos ele contratou muitos jogadores, tá? Foi o ano que o Santos mais contratou. Se não me falhe, eu preciso. Calma aí, deixa eu conferir aqui. Ah, não, não. Então foi de fato o ano passado que foi o ano que mais contratou. Mas o ano de 2022, o Santos contratou mais que 21. Mais que 21. E, cara, de verdade, o Santos ele tava muito ativo no mercado, tá? A maior parte dessas contratações foram boas? Não. Você pode tirar aí no máximo aí uma que foi boa. Uma, que é a do Soteldo. Que eu vou falar mais pra frente aí na tier list lá, como que vai ficar. Mas, cara, de verdade. Um ano completamente descompromissado, mano. Tipo assim, foi o ano mais tranquilo. Mas, cara, né? Porque você vê que de fato o Santos ele chegava a. Pô, entre os 3 anos foi o melhor ano do Santos, isso eu posso falar. Porque o Santos ele chegou nas oitavas da. Ele chegou nas oitavas da Sul-Americana. O Santos ele tava bem na Copa do Brasil, acho que ele ficou nas quartas ou nas oitavas. Eu não lembro, que foi o jogo que ele perdeu pro Corinthians, né, 4-0. O Santos ele realmente foi um ano muito melhor. O Santos ele não disputou rebaixamento no Paulista. No Paulista não, no Brasileirão, no Paulista ele disputou. Mas assim, foi o melhor ano do Santos. Nesse triênio, né? Do Rueda. Porém, eu falo descompromissado no quesito de que, cara, você tem dinheiro. O Santos, ele salvou muita grana em 21. Ele poderia fazer contratações melhores. Só que ele simplesmente contratou errado. Você vê os jogadores que entraram e, por fim, é, eles acabaram tentando se entrosar no elenco, mas era só jogador limitado, era só jogador de qualidade duvidosa. Inclusive, o Maçom acabou de entrar aí, Maçom, tudo bem? Não, pô, eu tô gravando episódio só do Santos, pô. Eu ia falar no grupo lá. Você quer participar? Quer continuar? Ah, suave, mano. Se quiser participar, pode falar aí, fechou? Fechou, fechou. Então, continuando aqui, o...
O Santos ele tinha de fato dinheiro, né? Você pega ali o ano de 2021, o Santos conseguiu salvar bastante coisa. E 22 era o ano que iria melhorar de fato. Melhorou. Mas claramente foram contratações que foram puro desespero. Puro desespero. Eram contratações baseadas em amigos de amigos de amigos de amigos que o Rueda tinha, né? Que no caso, na época era o Bolinha tinha, né? Que era o gestor de futebol do Santos. O Bolinha também, pelo amor de Deus, hein, mano. Ficou 3 meses e foi embora, mano. Horrível, horrível. Ele que trouxe o William Maranhão, inclusive. Então, tipo, você vê que são contratações baseadas em nada. O Santos, ele rendeu, rendeu o esperado para aquele elenco. Mas claramente ele tinha a capacidade de ir buscar mais coisas, buscar umas quartas, uma Sul-Americana, passar do Tátira em casa nos pênaltis. E o Santos ele não passou, mas é por causa que o elenco era descompromissado, né? Mais pra frente eu vou falar da tier list, né, certinho. Que aí eu vou analisar o Ricardo Goulart, vou analisar o Angulo, o Johan Julio. E tirar a minha opinião ali desses jogadores, né? Mas enfim. Cara, 22. O Santos, ele teve o início do Brasileirão, ele na terceira rodada ele foi líder, né, com o Fabian Bustos. O Fabian Bustos, que tinha vindo do Barcelona de Guayaquil, ele tinha ali, eu falo que é interessante a gente citar que o elenco do Santos de 2022, ele era interessante no quesito de rodagem. Isso eu posso falar. Isso eu posso falar. O Santos de 21 não tinha rodagem. O Santos de 23 tinha um pouco, mas não era tão bom. O Santos de 24 tem, mas também nem tanto. E o 22 tinha. O 22 você conseguia rodar o elenco. Então, por exemplo, aqui. O Santos tinha João Paulo e Jandrei no gol. 2 bons goleiros, né? Não aconteceu isso em 23. Em 24 ainda a gente não pode falar nada do Brasão, porque ele não foi testado ainda. De zagueiro, pegando aqui. De zagueiro, o Santos tinha Bauerman. Olha só, o Santos tinha Bauerman, Maicon, Luiz Felipe, Kaique. O Boss acho que ele saiu, né? O Boss ele saiu. Enfim, nas laterais você tinha Natan, Auro, Lucas Pires, Madson e Felipe Jonathan, que estava machucado, mas você ainda tinha ele. No meio-campo, você tinha Rodrigo Fernandes, você tinha William Maranhão, o Carabarral, Bruno Oliveira, Luan, Ricardo Goulart, até o Julio, que você for colocar ali na meia. Além do Soteldo também, que por umas partidas chegou a fazer 10. E assim, eu falo que o único ponto positivo, claro que essa parada de rodagem não funciona muito quando os jogadores são ruins, mas foi o único ano que de fato o Santos ele tinha elenco para rodar. Ele poderia, por exemplo, ter um jogo no meio de semana com o Sul-Americana, usar o titular, e no final de semana um Brasileirão e poupar. O Santos ele realmente conseguia fazer isso. Isso era o ponto mais interessante de você analisar, tá? E que de fato é um ponto positivo, né? Coisa que nem o Santos hoje tem. Tem, mas não é tão bom assim. O que mais que a gente pode falar aqui? Dívidas. Aí, 22 foi o ano mais conturbado do Rueda. 22 foi o ano que o Santos ele renegociou muitas dívidas, inclusive teve até aquele post famoso, né, que o Santos ele mostrou. Ele não é que ele mentiu, ele omitiu informação, né? Ele falou que renegociou dívida, no final do balanço geral de 22, o Santos estava devendo mais. Tipo, o Santos ele poupou, contratou jogadores fracos em defesa da dívida, em defesa da reconstrução, chegou no final do ano tava devendo mais. Qual que é essa lógica, sabe? 22, a folha salarial do Santos era uma das mais caras do Brasil. E você tinha Angulo, você tinha Goulart, você tinha Julio, você tinha, sabe? Não tinha muito um elenco muito bom. Pegando da base, o ano de 22 foi o ano que o Santos ele foi vice do Palmeiras na Copinha, né? Então você teve ali uma Copinha que o Santos ele ganhou do América Mineiro na semi, pegou o Palmeiras na final, tomou 4-0 no Allianz, que foi roubado lá o lugar do estádio. E
teve uma leva bastante interessante de jogador de base surgindo. Você tinha o Lucas Pires, que ele tinha vindo do Corinthians, mas ele era de base, ele era do sub-23, time de sub-23. Você tinha Lucas Barbosa, ponta, que jogou bem na base do Santos, na copinha. Você tinha o Juan Cruz, centroavante, jogou bem na copinha. Você tinha o Ivonei que foi bem também na copinha. Na copinha não, minto, ele tava nessa época, ele tava no Botafogo de São Paulo. Mas ele tava bem no Botafogo de São Paulo, tava rendendo, era um jogador bom pro Santos, assim. Que tinha subido na Libertadores e desceu de novo, porque, pelo amor de Deus, né? Começo de 21, meu Deus, mano. Até o Ângelo era horrível. Mas havia uma estagnação. Você tinha, por exemplo, jogadores que não tá nessa lista, mas que renderam. Cara, o Léo Batistão. De verdade, de verdade. O Santos de 24, esse triênio do Rueda, a gente pega alguns Santos que real fizeram uma diferença. Alguns Santos que você chegava e você falava, pô, existe uma evolução. Essa evolução é visível. E esses Santos são o Santos de 24, que aí não entra no triênio, mas, enfim, pegando os últimos 4 anos do Santos. O Santos de 24, o Santos do retorno, do começo do retorno de 23, com Marcelo Fernandes, e o Santos do início do Brasileirão de 2022 com o Bustos. Cara, o que esse time tava jogando era um absurdo, cara. De verdade. Eu nunca vi Léo Batistão e Ângelo jogarem tão bem. Isso durou umas 4 partidas, porque o Léo machucou. Mas, mano, o Santos tava muito bem. Tipo assim, ele tava... Cara, não é à toa que o Santos ele conseguiu uma quantidade de pontos pra se tornar líder e futuramente nem pensar em rebaixamento. Porque foi o único ano que o Santos não disputou rebaixamento no Brasileirão. 22. 22. 21 disputou com o Diniz. Aliás, eu não falei dos técnicos de 21, hein? Misericórdia. 21 disputou com o Diniz. 23 caiu, sabe? 24 tá na B. 22 foi o único ano que o Santos ficou tranquilo na A. E não era um campeonato fácil. Não era. Então, assim, é uma questão bem delicada, né? A gente falar, porque não é só crítica. A verdade é essa, não é só crítica. O Rueda, ele foi muito mal. Ele foi muito mal, assim, em todo o contexto geral, tá? Mas você pode tirar pontos positivos. Claro que esses pontos positivos são, mano, minúsculos, assim, são quase nada, né? Mas existe. A gente precisa enaltecer isso. O ano de 22 também teve. Deixa eu pegar aqui os técnicos de 2022 do Santos. E agora tá me fugindo na cabeça. Ó, a gente teve, pegando aqui de 21, 22, a gente teve o Carille. Ah, o Carille ele ficou até o final do Paulista. O Carille ele ficou até o final do Paulista. É... Isso aqui, perfeito, perfeito, o Maçom, ele mandou aqui no grupo aqui. É que esse aqui pega o de... Ah, perfeito, tá. Pega todos os anos, né? Então, ó, o Olan foi... Isso, perfeito, perfeito. O Olan foi de 21, que, cara, de verdade, era um técnico que, mano, eu confiava muito, cara. Eu falo, eu já cansei de falar aqui que o Santos é uma máquina de moer técnico, sabe? Tem muito técnico ruim. O Lisca era horrível, mas ele tinha um pensamento interessante. Entre os técnicos que vieram pro Santos, a filosofia de jogo do Lisca era uma das melhores que tinha. Era uma das melhores. Eu posso chegar e falar isso. Ele era muito ruim técnico. E, mano, ele era... Só que em uma equipe conceituada, uma equipe organizada, ele iria render. Ele rendeu no América, pô. Naquela época lá, tava na B, se não me falha a memória. Ele tava rendendo no esporte, quando ele abandonou o esporte pra vir pro Santos. Então, assim, enfim, vamos falar em ordem aqui. O Olan era um bom técnico, mas o Santos queimou ele. Ele jogou o Paulista, a diretoria falou, olha só, a diretoria falou pro Olan, foca na pré-Libertadores. Ele focou, largou o Paulista. O Santos quase cai no Paulista e cai na Libertadores. É o cara demitido em um mês e pouco. Aí teve o Diniz, que ficou... Mano, o Diniz, ele ficou o Brasileirão inteiro
Só no final ele saiu, né? Ele foi demitido. O Diniz eu falo que ele era ruim, cara. O Diniz ele era ruim, mano. Ele tinha uma filosofia interessante, né? O fato do que o Fluminense consegue fazer, né? Que é o tocar, construir a jogada desde lá de trás, construir, usar o goleiro como mais um jogador, né? De campo e não só aquele cara que vai ficar no gol. Só que, mano, o Santos ele não tinha material pra isso. A ideia dele era boa, mas o Santos não tinha material. Sabe, ele queria fazer uma jogada absurda com o João Paulo, que na época, até hoje, não sabe jogar com o pé. Sabe, ele queria fazer isso com o Luiz Felipe, com o Kaique, com o Danilo Bosa, com o Moraes, com o Madison, mano. Com o Madison, não dá, não tem. Cara, o Madison ele sabe fazer de tudo, mano. Menos jogar bola, mano. Tá ligado? Isso eu falo pra você sincerão mesmo. Ele não sabe. Ele sabe cabecear. Isso ele sabe, de verdade. Ele foi um dos artilheiros do Brasileirão de 21, mas enfim. Aí a gente vai ter aqui o Carille, que salvou o Santos rebaixamento, isso eu falo, e foi demitido logo depois no Paulista de 22, mas com razão, pelo amor de Deus, ele começou a fazer umas burradas absurdas, mano. Burrada absurda. Eu critiquei pra ele sair na época, ele saiu, eu fiquei agradecido, e até hoje eu não me arrependo não, viu, porque, pelo amor de Deus, o Santos tava precisando de ponto. O cara tava rebaixando contra o Santo André, mano. O cara tava recuando, sabe, metendo três volantes, três zagueiros contra o Santo André, pelo amor de Deus, velho. Aí é esculacho. É, o Bustos, que eu já disse. O Lisca, que eu também já disse. O Lisca teve 8 jogos, tá? É, e aqui pega o Helman, que já é de 22, que aí eu já vou deixar pra falar quando der aqui o tempo certo aqui. Mais 3 minutos aqui. E, enfim, a verdade é que o Santos de 22, ele foi o ano atípico, né? Foi o ano que o Santos ele mais chegou longe. Ele mais chegou longe. É um mérito da diretoria? Em partes. Eu acredito que em partes, né? No caso, assim, o Santos ele chegou onde chegou, mas eu acredito que é mais mérito do Bustos do que da diretoria, porque você me contratou um monte de pé de rato, desejos antepassados do Santos, Johan Julio, o Angulo, que o Santos tentou contratar em 2019, quando ele estava no Cruz Azul, com o Pérez queria contratar ele, né? Na época o Sampaoli era o técnico. Porém, claramente isso não é. O Santos, se ele tivesse um presidente que manjasse pelo menos um pouco de futebol, ok, não manjasse, mas contratasse um gestor de futebol que realmente conhecesse do mundo da bola, um Galo, Alexandre Galo, mano, o Santos ele ia chegar longe, velho. Ele ia chegar mais longe, sabe? Claro, a gente pode chegar aqui, a gente pode ver que é o único ano positivo da gestão Rueda, entre os três. Também teve de 21 também que eu elogiei, mas é aquele positivo mais de imagem, sabe? O Santos de campo rendeu, mas o Santos de financeiro estava devendo mais do que devia no começo, sabe? Era o que era prometido não acontecer, aconteceu, e realmente é uma coisa que não dá pra entender, né? Eu acredito que se o Santos ele tivesse, como eu falei, né, um presidente um pouquinho mais focado, um presidente que manjasse um pouquinho mais, ele com certeza teria conseguido muito mais com o elenco que tinha, porém mudando algumas peças e outras, enfim, né? Eu tô deixando aqui um pouco por cima, eu não tô analisando muito jogador por jogador, porque eu vou fazer isso na tier list, né? Então vai ficar um pouquinho maçante se eu ficar repetindo as coisas agora. Bom, agora a gente já pode falar do terceiro ano, né? O pior do Rueda. Cara, o que foi de 23, né? É, o Rueda, pra começar, quando o Rueda entrou, no final de 2020, ele prometeu uma coisa. Ele não ia, ele não ia se candidatar à reeleição. Então ele iria ficar o triênio, né? Os 3 anos dele. Iria organizar o Santos. Iria dar o Santos como que eu posso dizer? Com as contas acertadas, né? Uma equipe que iria dever, porque é impossível um time de futebol não dever, mas era uma equipe pelo menos ali um pouquinho mais estabilizada, uma equipe ali mais certinha, uma equipe mais como que eu posso dizer? Literalmente tudo pronto. Restando apenas você contratar.
né? Que essa é a graça. O que acontece? Qual que é o maior problema disso? Isso não aconteceu, né? O Santos de 23 foi uma das promessas que o Rueda fez no primeiro ano. Ele falou assim: o Santos de 23 vai ser o Santos que eu vou investir, vai ser o Santos que eu vou eu vou pegar ali o que eu guardei de 21, o que eu guardei de 22, para montar uma equipe boa, né? Ninguém cobrou isso dele, tava todo mundo fechado com a ideia de reconstrução, e ele mesmo deu as caras e falou: o Santos de 23 vai brigar por título. Ele falou isso, tem entrevista dele falando isso. E cara, a gente tira o que disso? Sabe? Foi o ano que o Santos caiu. Foi o ano que o Santos caiu, sabe? Eu posso dizer aqui, cara, que não é só pelo rebaixamento que foi um ano péssimo pro Santos. Não é só pelo rebaixamento. Não é só, olha só, não é só pela imagem daquele time falido, daquele time que perde até pro Água Santa, Água Santa beleza, mas perde até pro, sei lá, pro um Mirassol, perde até pra uma Portuguesa. Não. O Ituano. A verdade é que foi um ano, cara, que de promessas que não foram cumpridas, e foi um ano que você vê que todas as mentiras estavam sendo mostradas ali ao público. Todas, todas, todas. É, é inacreditável, assim, você ver que o cara mete uma dessa e chega no Paulista, o maior reforço do Santos é o Lucas Lima. Eu não vou me pagar de hipócrita, tá? Eu gostei, eu apoiei. Até hoje eu acho que foi a melhor coisa que o Santos fez, foi contratar o Lucas Lima. Só que essa foi a maior contratação do Santos. O Santos, eu vou falar mais pra frente, mas o Santos ele contratou Messias, rebaixado. Vladimir, rebaixado. João Lucas, do Cuiabá. O cara manteve o Rodrigo Fernandes, que queria sair do time. O cara contratou o Lucas Lima, que foi negado pela Portuguesa Santista. Que na época ele tava fazendo treinos lá, junto com o Robinho. Cara, pra um time de Série A, é de se imaginar que vai dar uma merda. É de se imaginar. Jogadores como Léo Batistão, que vinha sendo, como eu falei, vinha sendo muito importante no ano de 2022, foram vendidos. Ah, mas foi pra vir o Soteldo. Cara, legal, mas o Soteldo esbarra naquela mesma questão do Marinho que eu falei em 21, que era um jogador bom, mas ele não vai render se não tiver outro time bom junto com ele. Não vai. Ele não faz milagre. Não faz. A verdade é que você tinha um jogador muito bom, que era o Soteldo, e o resto do time um lixo. No máximo ali um Lucas Lima, que de vez em quando queria jogar, um Marcos Leonardo que, tecnicamente falando, é fraco, mas ele sabia fazer gol, um goleiro com muitas falhas, mas era bom em reflexo, e Deus ali pra você rezar e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e pedir pro Santos ganhar. O Santos tinha isso. O Santos tinha isso. A ideia do Rueda era continuar com o Natan, o lavador de boneco. A ideia dele era continuar com o João Lucas. Aonde que isso ia funcionar? Cara, a zaga do Santos, quando começou o Campeonato Brasileiro, era Joaquim. Campeonato Brasileiro não, o Paulista era Joaquim e Messias. Joaquim, muito bom jogador, e o Messias. O Messias. Eu vou falar ainda que eu acho um erro manter ele pro Santos de hoje, né? Eu defendi a permanência dele pra reserva, mas, mano, não tem condições, cara. Ele é muito ruim, mano. É melhor não ter ninguém do que ter ele, velho. Mas é óbvio que isso não ia dar certo, mano. É óbvio que isso não ia dar certo. Sabe? Você tinha um jogador ou outro ali que rendia e, e olhe lá, e olhe lá. E pra piorar, um ano em que você tem técnicos que não sabem usar os seus jogadores. Quem foi que salvou o Santos, não do rebaixamento, mas sim da vergonha
que já é a vergonha cair, mas seria muito pior se ele não tivesse, foi o Marcelo Fernandes, o interino, a prata da casa. Que muita gente defendeu, eu não defendi, né? Eu fui um dos que achou que desde 21 ele era derrubador de técnico, que aquele cara que queria de qualquer forma derrubar técnico para depois eu entender que era o elenco e não o auxiliar. Mas foi um ano, cara, que de muito. O ano de 22, o ano de 22, o Santos ele só conseguiu render porque ele tinha rodagem. O de 23 ele não tinha rodagem e não tinha elenco, tá? O que aconteceu? É, o ano de 23, o Santos teve, pegando de técnico aqui, né? O Santos teve o Dair Hellman, que ele pegou ali dezembro, ele foi até mais ou menos aí antes de julho, né? Antes de julho. Foi o técnico da Era Rueda que mais teve tempo de treinar. Mais teve tempo de treinar, sabe? Ele pegou dezembro, ele pegou janeiro. Pra começar o Paulista, ele tem o Paulista inteiro pra treinar o time. Não deu certo. E ainda mantiveram ele pra Série A ali, né? Pro primeiro turno. O cara não continuou dando certo. Esperaram até junho pra demitir ele. Aí, qual que é a ideia? Vamos demitir o Helman e vamos trazer quem? O Turra. O Turra. Que tinha bons números. Aí o cara chega e afasta o principal jogador que é o Soteldo. Por indisciplina. Em que mundo que isso tá certo? Sabe? Tipo assim, em que mundo que. Cacete, você tem um time que, na metade do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante do Brasil, e o mais duradouro, você chega na metade desse campeonato, você me demite técnico, você me contrata outro técnico, esse técnico chega e afasta o seu principal jogador, o seu camisa 10, o cara que tá honrando a camisa do rei, por indisciplina? Peraí, vazar que o cara chegou bêbado no treino? Vazar que no dia do aniversário dele, ele saiu mais cedo porque disse que tava passando mal pra depois descobrirem que é aniversário dele? E o cara ficar até 2, 3 horas da manhã acordado pra no outro dia não aparecer no treino de manhã? Sabe? Isso que eu não falei. Isso aconteceu na metade do ano. No fim do ano, nas últimas duas partidas, Marcos Leonardo e Jean Lucas chegando bêbado na concentração. Cara, você não tira nada de positivo desse ano. Nada. Nada. Até o positivo que foi trazer Jean Lucas, que foi trazer Furt, que foi trazer Morelos, que é um lixo, mas na época, no contexto geral, era bom, né? O cara é artilheiro e tudo mais. Até isso, você acha uma forma de refutar. Porque ele só trouxe porque ele estava sendo pressionado a contratar. Pressionado. Cara, o Santos ia cair. Do que estava acontecendo, o Santos ia cair. Na metade do ano, o Santos ia cair. Era ou contratar ou não contratar e cair. Contratou e caiu. Mas foi por uma falta de organização da diretoria. Completa, completa. O Rueda, cara, ele. O que eu quero que vocês entendam é que se você for pegar ali os 4, 5 primeiros meses de 2023, se o Santos estivesse bem, o Rueda nem ia contratar. Tá? O Rueda nem ia contratar. Se o Santos não tivesse disputado para o Santos ele não disputou para cair na Paulista. Mas se o Santos ele tivesse rendido de uma forma um pouquinho melhor, sei lá, classificado na fase de grupos do Paulista, o Rueda ia continuar com Messias, João Lucas e Natan até o final do ano. Até o final do ano, tá? O que aconteceu? O Santos ele foi mal no Paulista. O Santos ele foi mal no começo de Brasileiro. Metade do Brasileiro o Santos estava mal. Bateu o desespero. Bateu o desespero. Quem que era o cara que ia salvar o Santos? Que veio com, nossa, no final de 2022, que veio com aquela ideia de que, nossa, não, esse cara, ele vai ser o milagreiro do Santos, ele vai contratar todo mundo. Paulo Roberto Falcão. É, o cara que tava vendo um campeonato de golfe no CT do São Paulo antes da partida. Que o Santos tomou uma goleada do São Paulo lá. O cara que assediou, inclusive eu não devia ter falado essa palavra, a mulher no aeroporto. Que se não fosse isso, ele não teria sido demitido, tá? Já garanto aqui.
O cara que. O cara que contratou jogadores como Messias, Vladimir, João Lucas, até o, até o Joaquim, que convenhamos que, meu, não. Hoje ele tá bem e tal, mas ele foi um jogador que, cara, ninguém podia confiar nele, sabe? Você consegue entender? Você consegue entender que o time, o que foi fechado era João Paulo no gol, Joaquim do Cuiabá. Não, não, vamos montar um time de fato que o Santos contratou? Então vamos lá. Vladimir rebaixado no Avaí no gol, Joaquim do Cuiabá na zaga, Messias rebaixado com o Ceará na zaga, João Lucas do Cuiabá na lateral direita, é, o horrível do Natan na lateral esquerda. Parei, merda. O Gabriel Inocêncio do Água Santa na lateral esquerda. Do Água Santa, tá? É... O primeiro volante. Vamos falar aqui do primeiro volante. Aqui, a gente pega o Alisson de volta pro Santos. Jogou uma partida e lesionou. O Dodi de segundo volante. Que fez um paulista. Nossa, o cara era o Xabi Alonso. Chegou no brasileiro, mano. Ele só mostrou quem ele realmente era. Sabe? Um Lucas Lima armando o jogo. Que foi uma contratação boa, mas desespero. O Santos, ele contratou no Paulista. Mano, isso é. Cara, isso é de um nível de desorganização que você dá risada, mano. Você dá risada, velho. Os, o presidente do Santos, Andrés Henrique Rueda Garcia, só contratou o Lucas Lima porque a torcida implorou pra contratar alguém. Porque o Santos estava mal no Paulista e não se mexia no mercado. Olha o nível. O Lucas Lima, ele não foi pra Portuguesa. Santista. Ele só veio pro Santos porque ele tava sem time pra ir. Era um salário barato, porque ele veio por contrato de rendimento. E o Santos falando, vamos anunciar alguém. Cara, isso é de um nível de desorganização assim que não dá. Não dá pra, pra você defender. Não tem, você não tira um ponto positivo. Você não tira um ponto positivo, tá? É... Enfim. Aí você pega o ataque. Qual que foi o ataque do Santos nesse Paulista? Marcos Leonardo, de centroavante. Deixa eu pegar certinho aqui, ó. Ó, vou pegar aqui uma das últimas partidas aqui, ó. Marcos Leonardo de centroavante. Mendonça na lateral esquerda. E Daniel Ruiz na direita. Cara, aí eu parei, velho. Um moleque de base, centroavante. Que vinha sendo artilheiro, realmente ele é o único que eu consigo defender. O Mendonça do Ceará, rebaixado. Criticado. O cara foi rebaixado no Ceará. E muito criticado lá, ele veio pro Santos. Queria o Messias. E o Daniel Ruiz, que era uma aposta. Aonde que esse time vai render? Não, aí você olha o banco. Aí você olha o banco. Você tira Raniel. Raniel. Que o cara não conseguiu prestar no Vasco na Série B. Você tinha Lucas Pires, Camacho, Zanocelo, Messias, Balieiro, Vladimir, Lucas Braga. Mano, o nível tá tão ruim que o Lucas Braga é o melhor que tem na reserva aqui, velho. É a melhor esperança, é o Lucas Braga. Cara, isso é um absurdo, velho. Isso, assim, é. Muito Santista fala, tá? Eu. Eu evito muito de falar porque isso é baseado em teoria, isso é baseado em opinião, tá? Mas existe ali uma bolha santista que acredita que o Rueda ele quis rebaixar o Santos, cara. Porque não é possível você ser tão burro assim, mano. Tipo assim, de verdade. Não é possível, cara. Não é possível assim. Tipo assim, que você tem conselheiros lá dentro, que você tem, além dele, pessoas trabalhando lá dentro que viam o que ele tava fazendo e concordavam, sabe? Isso não é.
Não tem como ser sem querer, sabe? Não tem como você montar uma equipe dessa, você gastar milhões. Milhões. O Santos era a sexta maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. E você ter esses jogadores. Ai, mas na metade do ano veio o João Lucas, veio o Furt, Morelos, aí veio o Max, aí veio o Basso, Dodô, Caissara. O que que adiantava? O que que adiantava? Eu chego em você e eu falo que, de fato, o time que o Santos tinha no final do ano era um time bom. E naquela época, não sei se vai ter salvo o áudio meu falando, não sei. Eu falava que se o Santos ele não caísse, ele iria chegar bem ele ia chegar na final do Campeonato Paulista de 24. Porque o time era bom. Mas por que que o time era bom? Porque bateu desespero. Bateu desespero. Essa é a verdade. Começaram a pressionar, ameaçar de morte o presidente. Aí ele olhou e falou, pô, eu preciso fazer alguma coisa. O Falcão foi demitido por ter feito aquilo lá com a mulher. Veio o Galo, e o Galo botou o pau na mesa e falou, ó, nós vai começar a contratar. Nós vai começar a contratar de verdade, jogador bom. Aí que começou a vir os caras bons. É aí que começou a montar o projetinho do Santos 24. O Santos que chegou na final do Paulista agora, graças ao fim do ano passado. Ao fim do ano passado. E que se a gente for ser pragmático aqui, ser realista, a gente falaria que, mano, Soteldo era um jogador pra ficar, Jean Lucas era um jogador pra ficar, Basso era um jogador pra ficar, assim como, claro, Rincon, Furt, Morelos, eram pra ficar. Se o Santos chegou na final agora sem esses jogadores, imagina se tivesse. Porque eu chego aqui e eu falo, cara, eu sou santista, mas eu tento ver aquela visão assim menos santista possível. Cara, Jean Lucas foi um dos causadores para rebaixar o Santos, mas ele é bom jogador, cara. O Soteldo também, mas ele é bom jogador, cara. Eu não posso falar que tampar meus olhos e falar que não, porque eles realmente foram. Eles realmente foram. E foram muito importantes pro Santos. Foram muito importantes, tá? É uma pena que aconteceu o que aconteceu, né? Agora, enfim. Bom, já deu aqui 1 hora. Eu vou pegar pra fazer a tier list aqui do jogador pra não ficar muito demorado, né? Bom, pegando aqui a lista, vamos pegar de 21 pra frente, tá? 21 pra frente. Bom, Jandrei. Eu começar aqui, a tier list eu dividi em 4 categorias, né? Então eu coloquei aqui que. Quer ver? Aqui, ó. Eu coloquei entre. As 5 categorias, na verdade. A mais alta é bom jogador. A segunda é pode ajudar. A terceira é não compromete. A quarta é ruim. E a quinta é pé de rato. Tá? E eu vou tentar aqui. Eu vou tentar aqui ser o mais sincero possível. Né? Eu sei que o contexto geral atrapalha muito. Por exemplo, eu vejo jogadores que rebaixaram, que são a cara do rebaixamento do Santos, que nem Felipe Jonathan, enfim, e companhia. Vai fazer eu ficar puto com ele e querer botar ele no ruim, mas a gente tem que ser sincero aqui e não pensar só do coração, né? Vamos pegar aqui então, ó, 2021, Jandrei, pode ajudar. Não era um baita no goleiro, não era, nossa, um Vanderlei da vida, mas era um bom reserva, né? Não é que ele tá no São Paulo até hoje, sabe? São Paulo, se ele tá no elenco de São Paulo é porque ele realmente não é ruim, né? Mas eu vou deixar aqui como ele pode ajudar. Não acho ele um jogador tão ruim assim. Ele jogou uma partida pelo Santos. Uma. Que foi contra o Sport. E, cara, ele foi bem. Né? Não tem muito o que reclamar, até porque o problema dele, que não era nem dele, né? Era do contexto ali, é que ele pegou o Santos de 21 com o João Paulo. O auge do João Paulo foi 21. Então, tipo, mano, não dá pra você. Desculpa, o Jandrei não tinha como ser titular. Não tinha nem como. Mas ele era um bom jogador, tá? Eu vou deixar que não pode ajudar. O Danilo Boza. Cara, o Danilo Boza, eu vou deixar aqui no ruim, cara. Porque o Boza, qual que era o problema dele? O Boza, ele foi um lateral que ele veio do Mirassol, tá? Ele pegou o Santos ali de 21, foi uma das 500 contratações que o Santos fez ali do Paulista. Ele pegou uma equipe muito ruim, tá? Ele fez atuações medianas, nada muito bom e nada tão ruim assim.
Ele era bom na defesa e mal no ataque, né? Ele era ali, pode colocar ali que ele era baixa média, né? Ele não era, ele era mais ou menos assim na defesa e era ruim no ataque. Ele tomou muita bola nas costas, lá ele. Eu lembro muito disso, né? Só que em relação ao Madison, ele tomava menos. Só que o Madison fazia gol, ele não, né? Então eu vou deixar ele aqui no ruim, né? E claro, né, é aquilo. Na minha concepção, eu só iria manter no time, nessa tier list, o pode ajudar pra cima. Que no caso é o amarelinho pra cima. O não compromete, mano, é um cara que é... Ele é um cara que eu vou seguir muito o que o Noronha falou. Felipe Noronha falou, do Vinte Santos. Se você tem um jogador ruim, uma hora ou outra ele vai entrar. Mesmo ele sendo reserva. Então, assim, você tem que forçar, você tem que ser chato e falar, mano, esse cara é ruim pra ele sair e trazerem o melhor. Essa é a minha concepção. Então, Danilo Boss é ruim. O Velasquez, nossa, o Velasquez era muito ruim, cara. Ele era bonito, isso eu não posso negar. Ele era um gato. Mas, mano, ele era muito ruim, cara. Puta que pé de cimento, mano. Ele não saía do chão. Toda bola aérea ele não ganhava. Ele era um zagueiro que ele não ganhava em bola aérea. A única coisa boa que ele fez foi tomar vermelho no jogo contra o Palmeiras, que ele meteu dois chutão na cara do jogador do Palmeiras. Foi do Zé Rafael e do Gomes. Foi a melhor coisa que ele fez. Assim, em um ano do Santos. Foi a melhor coisa. Cara, o Velasquez eu vou colocar aqui, mano, em pé de rato, cara. Ele não fazia lançamento. E olha só, cara, olha só. O Velasquez, ele tá atrás do Messias, tá? Só queria citar isso. Lucas Pires. Cara, o Lucas Pires era aquele ruim, tá? Ele tinha muita bola no pé, ele sabia jogar, ele tinha muita firula, né? Ele lembra muito Rainer, só que em relação à consistência de defensiva e de ataque ele era bem, mas de defesa ele não ia, cara. Não ia, ele era fraquinho, ele era fraquinho mesmo. Então eu vou deixar no ruim aqui, tá? Pra fora, pra fora. Moraes. O Moraes é a mesma ideia do Bosa. O Moraes é a mesma ideia do Bosa. Só que a diferença era. Ele era um pouquinho melhor. Ele era bom no ataque, só que ele era muito ruim na defesa. O maior problema do Moraes era que ele. É uma questão que ela se assemelha de muitos jogadores que vieram pro Santos. Zanocelo, é, Bruno Oliveira. São jogadores que eles têm qualidade, mas eles vieram de times pequenos. Eles não têm experiência. E quando você pega um jogador que vem de um time pequeno e põe pra jogar no Santos, precisando ganhar com um time ruim, não dá, mano. Isso não funciona. Foi a ideia que o Rueda seguiu em 3 anos e não funcionou, sabe? E até hoje, se o Marcelo Teixeira quiser fazer isso, não vai funcionar. Talvez até hoje funcione, né? O Rainer veio de time pequeno e tá bem. É, Tem mais exemplos? Outro exemplo seria o Marcelinho, mas Marcelinho não tá bem, não. Mas enfim. O Moraes eu vou deixar no ruim. O Zanocelo. Cara, eu sou maluco. Eu sou. Eu sou maluco. Mas o Zanocelo eu queria no Santos pra esse ano, cara. Sério, mano. Eu vou deixar ele aqui, tá? No pode ajudar, porque ele é um moleque que ele. Mesmo que ele caia nessa ideia que eu falei que ele veio de time pequeno e ele não tem muita noção, hoje ele poderia ajudar, sabe? Hoje ele seria uma espécie de Rainer, mano. Ele poderia ajudar, mano. Porque na época ele ajudou muito o Santos. Na época ele ajudou muito o Santos. Ele mais errou do que acertou. Mas ele era o mais meia que o Santos tinha na época. Era ele ou o Camacho, né? Enfim. Então, o Zanocelo, cara, eu ainda confio, mano. Eu ainda confio. Ele tá emprestado. Ele tá pra um time de Portugal. Tá bem lá. Tá ele e o Lucas Pires, os dois tá junto. Eu acho que o Zanocelo, ele seria bom, sabe? Eu iria gostar do Zanocelo esse ano pro Santos. Camacho, para, mano. Pelo amor de Deus. Esse é pé de rato, cara. Esse é pé de rato. Não tem, sabe? Não tem definição nenhuma, mano. Não tem como, não tem como. O Camacho, ele não ajudava em nada, mano. Era um morto em campo, cara. As duas primeiras partidas dele, ele deu duas assistências e acabou. Morreu. Depois disso, ele não fez mais nada. No máximo, um gol que ele fez na Sula e acabou. Ele era muito ruim. Tipo assim, ele era muito ruim. Muito. Muito. Tá? Era um cara que, mano, não tinha como. Não tinha como. Então o Camacho também é pediatra.
Augusto Galvão. Mano, esse Augusto Galvão é bizarro, cara. Ele veio do Real Madrid. Do Real Madrid B. Ele jogou uma partida contra o Atlético Goianiense num dia de chuvoso. Ele foi mal nessa partida, porque tava chovendo, era a primeira partida do cara, pelo amor de Deus. E ele nunca mais jogou. Ele não foi nem. Ele não jogou nem o sub-20 do Santos. Ele não jogou nem copinha. Tá. Parece ser injusto, mas ele era mal, mano. Eu já vou meter nessa barca aqui também, o Matheus Lacava também, que foi outro também que era. O Soteldo indicou, mas. Mano, ele jogou uma partida no profissional. O Santos, ele é máquina de queimar jogador e queimar técnico, sabe? Mas, pelo menos assim, tendo uma visão geral, mano, eles eram fraquinhos, eles não eram tão bons assim, sabe? Pô, se Lucas Barbosa, que pelo amor de Deus, ele tropicava na própria bola. E, cara, a própria bola foi estranha, mas enfim. Se o Lucas Barbosa tropicava e ele teve chance, o Matias, se ele fosse um pouquinho bom, ele teria. E ele não teve. Então, assim, eu tô indo muito pela lógica. É... Marcos Guilherme. Cara, o Marcos Guilherme. Cara, eu vou deixar no não compromete, mano. Não compromete, porque, velho, ele ajudou o Santos, tá? Ele ajudou o Santos, cara. É... Em terra de cego, quem tem um olho é rei. O Marcos Guilherme, ele era mano, um Messi nesse time. Ele é ruim. Muito ruim. Muito ruim. Mas ele era um Messi nesse time, assim, sabe? Ele ajudava muito. Ele ajudava muito. Então ele eu deixaria. Aí ele não compromete, tá? Não pro Santos de hoje, mas eu vou deixar ele no não compromete. O Léo Batistão, cara, o Léo Batistão eu. É porque o ano de 21 ele foi muito mal, tá? Mas eu vou considerar o de 22 dele, que ele ficou, ele permaneceu, mesmo que foi por pouco tempo. Cara, pra mim o Léo, ele foi muito importante pro Santos, tá? Ele é um cara que eu queria pro Santos de hoje, mano, eu queria muito que ele voltasse pro Santos hoje. Muito, muito, muito. Ele é muito bom jogador. Ele tem noção, ele tem experiência, mano. É isso que o Santos precisava. O Santos hoje, ele só jogou na final do Paulista por causa da experiência, mano. Sabe? E o Santos de 21, 22. O Santos de 21 e 22. Não, mano, pegando 21. 21 quase caiu porque só tinha moleque. 22, o time era ruim porque era só jogador de fato. Experiente, mas ruim. E o Santos de 23 era um misto dos dois. Era moleque e jogador experiente ruim, sabe? Enfim. O Léo Batistão eu realmente queria manter ele no meu time porque ele ajudou muito o Santos. E o Tardelli, cara, o Tardelli é aquilo, velho. Eu não manteria porque ele tá velho, mas ele entra no Marcos Guilherme ali, que é o meio termo ali, que ajudou. O Tardelli, ele ajudou o Santos, mano. Ele ajudou o Santos. A torcida retribuiu, ameaçando a família dele de morte e batendo no carro dele com canos de ferro. Mas ele ajudou o Santos, mano. Eu posso dizer aqui que ele não foi tão mal, não, tá? Agora, indo pro ano de 22, a gente tem o Bauerman. O Bauerman que. Cara, o Bauerman, mano. Eu aceitaria, tá? O Bauerman aceitaria nos dias de hoje, mano. Sério. O Bauerman aceitaria, velho. Melhor que Messias ele é. Isso eu posso garantir. Se não fosse o esquema da Bet, ele estaria no Santos até hoje. Foi burro, moleque. Por causa de 50 mil ele se queimou. Mas eu acho ele um bom jogador. Ele falhava muito, assim, muito, mas ele é bom jogador. O Maicon só é idoso. Não tem muito o que eu dizer. Ajudou o Santos. Ajudou o Santos. Mas ele era idoso. Né? Eu vou deixar ele no ruim aqui porque ele se tornou ultrapassado com o tempo, né? As primeiras partidas ele foi muito bem, depois ele só desandou. Que nem o resto do time. Natan. Meu Deus do céu. Olha, olha, vou falar, mano. Cara, o Natan, mano. Cara, o Natan, velho, é ruim, mano. O Natan, ele tinha. O Natan, ele era o Lucas Pires, só que com grife. Ele era bem mais bonito. Só. Ele tinha um baita no estilo. Mas, mano, ele era muito ruim, cara. Assim, muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Esse cara aqui, mano, é pé de rato em força, mano. Não dá, não dá. Indo pro próximo. Auro. Dá até vontade de chorar, mano.
O cara vem do MLS, os caras acho que vai ajudar o Santos, mano. Pelo amor de Deus, dá esperança na lateral direita. Manda embora o Madison e traz o Auro, mano. Dá o real, dá vontade de chorar vendo isso aí, mano. O Auro é pior, mano. Não, eu não acho que o Auro é pior que o Natan, tá? É, mas ele era ruim. Pé de rato. Rodrigo Fernandes. Cara, o Rodrigo Fernandes, eu vou deixar ele no ruim, tá? Ele tava muito bem, ele é que nem o Dodge, mano. Ele chegou muito bem, depois ele desandou. Ainda mais ele queria sair do time, enfim. Ele realmente desandou com o tempo. Cara, não ajudou em nada. Muito mal mesmo. É... William Maranhão. Cara, o Rodrigo Fernandes foi melhor que o William Maranhão, com certeza. Cara, o William Maranhão era triste, cara. O William Maranhão era outro também que, mano. O Camacho era melhor que ele. O Camacho era melhor que ele, tá? Ninguém entende por que esse cara veio pro Santos. Ninguém entende. Carabarral, mal aproveitado. Mal aproveitado, porque na meia esquerda ele jogava. E o Santos não jogava com meia esquerda, então ele ia pra ponta, não fazia nada, e meio campo não fazia nada. Mal aproveitado, tá? Eu vou deixar ele num ruim só pra rir, mas eu acho que se tivesse um time mais organizado, ele iria render, né? Mas eu rezo pra que não seja no meu Santos de hoje. Bruno Oliveira também é mal aproveitado. Eu acho que ele tinha qualidade, mas era moleque, né? Era moleque, é a mesma ideia que eu falei, mano. Talvez no Santos de hoje ele poderia render. Mas quando é moleque assim é embaçado, mano. Fica difícil. Luan. Cara, o Luan, velho. O que você tira de bom do Luan, velho? Cara, o Luan, ele. Ah, mano, o Luan, ele tinha que fazer uma função de meia, né? Armar jogo. E ele não conseguia. Exatamente, moção, exatamente aí. Era um bom apreciador aí das boas maneiras antigas, né? E recentes. Agora, cara, ele tinha uma função e ele não fazia, sabe? Ele tinha a função de armar jogo e ele não conseguia fazer isso. O Camacho armava jogo melhor que ele. Então, assim, fraco, mano. Fraco. Vou deixar num pé de rato aqui, porque, mano, realmente. Eu apoiei a contratação dele, pra você ver o nível que o Santos tava, mano. O Santos, ele só contratava lixo porque era o que. Era a cabeça do Rueda. A cabeça do Rueda é aquilo. É limitada, né? E o Santos, ele só contratou esses caras porque era o que ele via, né? Mas, enfim. Ricardo Goulart. Esse aí é a contratação mais polêmica do ano, hein? Cara, o Santos de 21, a maior esperança foi o Léo Batistão. O Santos de 22, a maior esperança foi o Ricardo Goulart. O Santos de 23, a maior esperança foi o Morelos, tá? Entre todas, o 21 foi melhor, porque o Léo Batistão real foi o melhor jogador. O Ricardo Goulart quiseram trazer pela experiência, quiseram trazer porque ele era um cara rodado no futebol brasileiro, internacional também. Ele jogou com o Renato Augusto, né, com o Paulinho lá no RAM FC, se não me falha a memória. Qual que é o problema do Goulart? Bom, eu já contei essa história aqui, eu não vou ficar repetindo muito, né, o fato dele vir pro Santos, ele tá fora de peso, do peso adequado para jogar futebol, e aí ao invés dele ser reprovado, o presidente do Santos resolveu demitir a DM ao invés do jogador, né, mas enfim. Ele veio para ficar 3 meses e depois ir pro Bahia e aposentar. Mano, é aquilo, né, velho? É mais uma burrada da diretoria. Veio caro. Ele foi um cara. Ele foi um cara que ele só conseguia fazer uma coisa, e às vezes, que era gol de cabeça. Todo o resto ele era ruim. Mano, ele corria, parecia um palhacinho, mano, meio pulando assim, tá ligado? Parecia que naturalmente ele tinha algum bagulho no joelho que impedia ele de correr que nem homem, tá ligado? Nossa, era feio, mano, era feio, era feio, era feio. Ricardo Guarda, ele só sabia fazer gol de cabeça, e ele fez acho que uns dois, assim, sabe? Em um monte de partida. Então, esse eu vou colocar ali, cara, em pé de rato, mano. Ali é um dos caras que, mano, eu não, de forma alguma eu aceitaria. Mano, eu poderia até falar aqui, mano, ir longe, assim. Cara, o Rodrigo Fernandes eu aceitaria no Santos hoje. Agora, o Ricardo Goulart, Luan, William Maranhão, esses caras não dá. Esses caras não dá. Johan Julio. Eu acho que o Johan Julio, ele é que nem o não compromete. Falam muito mal dele, tá?
mas ele foi mal utilizado. Eu vou seguir o Ademir Quintino aqui. Ele é o Pelé sem a bola. Né? Com a bola ele não joga. Eu acho que é o fato. É, ele era um cara que ele podia ajudar muito, tá? Pelo amor de Deus. O time dele chegou na final da Sula com ele jogando, ele sendo os principais atacantes, sabe? Então, tipo, ele poderia sim ajudar, cara. Não tem. Eu acho que mais uma vez é mais um jogador que veio e foi queimado pelo próprio Santos. Enfim. Angulo, esse era ruim com gosto. Esse aí não dá. O gol que ele perdeu contra o Ceará lá, mano, tipo assim, não tem como salvar. Esse era ruim, esse realmente era ruim. E o Soteldo. Soteldo que não tem número nenhum. O Juliano em 2 jogos esse ano tinha mais números que o Soteldo em 30, 40 jogos. Mas eu falo que, cara, eu não vou mentir, o Soteldo foi a melhor contratação do Santos esse ano, mano. De 22. Foi a melhor contratação, tá? Ele é um dos que eu coloco aqui de bom jogador. Que, tirando ali toda a questão moral, né? A moral ali não sendo a norteadora do meu time, eu aceitaria o Soteldo, mano. Eu aceitaria o Soteldo com toda a tranquilidade do mundo. Agora vamos lá. Melhor ano, né? 23. Os melhores jogadores. A gente tem Vladimir. Cara, esse é ruim. Esse é ruim. O Vladimir, ele é muito mal, cara. Ele é muito mal. Assim, o cara veio do Avaí, mano. Sabe? O cara veio do Avaí. Ele tem 2 times na carreira, Santos e Avaí. Ele foi pro Santos. Ele começou no Santos, foi pro Avaí. Depois voltou pro Santos, foi pro Avaí, voltou pro Santos. E agora voltou pro Avaí de novo. Cara, o Vladimir, ele não tem noção nenhuma, velho. Sabe? Nenhuma, nenhuma. Ele é um cara que, tipo assim, mano, pensa no goleiro ruim. Ele tá um pouquinho pior que isso, tá? O Vladimir, ele é pé de rato. Tem história, mano, ele tem mano, uma puta de uma história com o Santos, sabe? O Santos de 2002, ele tava na época lá, sabe? Tipo, pô, o cara tem um histórico, mas ele é muito ruim, mano. Ele tá ultrapassado demais, mano. No máximo ele foi bom em 15, 16 e olha lá, mano. Que ainda assim ele era reserva. Mas enfim. Messias, esse eu já cansei de falar, mano. Esse é muito ruim, cara. Esse cara é muito ruim, mano. Que, na moral, mano, que erro, que tiro no próprio pé, mano. Só manteram ele porque as últimas partidas ele foi santista. Nossa, fora que o torcedor santista que é completamente despirocado, mano. Só porque o cara meteu uns gols de cabeça, não. Agora, e só porque ele chorou pra cacete quando o Santos caiu, não. Ele é Santos, para com isso, mano. O cara é ruim, tem que estar fora do time, tem que ter essa não, mano. Pode ser santista o que for, mano. Tem que estar ruim. Tem que estar fora do Santos. Joaquim. Não, o Joaquim, pelo amor de Deus, é bom jogador. Ele veio muito mal. Fez o ano de 2022 muito mal. O 4x0, 4x1 que o Santos tomou do Ituano foi graças a ele. 2, 3 falhas dele. Mas ele é um jogador, cara, que ele é muito importante pro Santos hoje. Ele e o Gil são muito importantes. E, cara, sem dúvidas assim, a melhor coisa que o Santos fez foi contratar o Joaquim. Isso sem dúvidas. O Basto ele foi muito mal utilizado, tá? O Basto ele foi muito mal utilizado. Eu vou colocar aqui que ele tá no pode ajudar, porque ele vai voltar pro Santos na metade do ano, né? Foi um acordo certo que o Teixeira fez. E eu acho que eu confio nele, mano. Eu acho que ele é um bom jogador, ele tem saída de bola, coisa que nenhum zagueiro do Santos hoje tem. Nenhum. Joaquim, Gil, nenhum tem saída de bola. Talvez um pouco o Gil. Mas o Basso, ele tem uma saída de bola muito boa. João Lucas, cara, eu não vou nem falar desse maluco aqui. Luan jogou mais que ele, mano. Vamos lá. A gente vai ter aqui. O Júnior Caissara é outro, mano. Fraco. Jogou muito pouco, mas é fraco. Já dava pra ver. O cara tava no campeonato turco, mano. Para. Não tem nem o que falar. Só veio porque era Santista. E olha só. Saiu do Santos, foi pra onde? Santo André. Foi rebaixado, mas tudo bem. Inocêncio. Outro fraco. O trio do Água Santa é fraco, mano. O trio do Água Santa é fraco. Luan Dias, Inocêncio e Mezenga, mano. 3 lixos, mano. 3 lixos. O Inocêncio, no máximo, só porque fez um jogo bom contra o Corinthians, nossa. Melhor lateral esquerdo do Paulista. Para com isso. Horrível. Horrível. Esse cara aqui que nunca mais volte. Dodô. Cara, o Dodô, eu defendo ele, tá? O Dodô é um cara assim que, mano, até hoje eu dou o braço a torcer, sabe? Eu acho que ele é um jogador que.
Ele é um jogador, cara, que de verdade eu vejo ele de uma forma que ele pode ajudar o Santos, mano. Ele foi um dos causadores do rebaixamento, tá? Ele foi um lateral esquerdo fraco. Fraquíssimo, fraquíssimo. Ele não sabia fazer. Na verdade, de zagueiro jogou bem um pouco. Chegou a jogar bem. Mas ele não sabia fazer a função dele mesmo, que era lateral esquerdo. Meia esquerda, que os caras improvisavam ele. Ala também. Mano, nossa. Mas de zagueiro ele rendeu. Ele rendeu um pouquinho, né? Mesmo que ele foi o zagueiro que tomou o 7 lá do Inter, né? Mas enfim. É um cara que eu. Ele tá no Santos hoje. Ele tá no Santos hoje. E eu vou deixar ele aqui como pode ajudar, mano. Eu acho que o Dodô, ele, querendo ou não, ele pode ajudar o Santos, mano. Eu acredito que ele pode ajudar o Santos. Hoje. Prefiro mil vezes ele do que. Aí eu. Não, eu ia falar que eu prefiro ele que o Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan não é tão ruim assim, não. Mas eu gosto do Dodô, mano. Eu defendo ele. O Alisson é a mesma ideia, mano. É a mesma ideia, cara. Sabe, o Alisson, muito pelo histórico dele, mano, com o Santos, sabe? Ele tava muito mal. Literalmente, ele não joga desde a Libertadores, tá? Posso falar aqui. Mas, mano, eu prefiro ele do que Vinícius Balieiro, que ainda tá no Santos, sabe? Eu prefiro mil vezes ele do que o Balieiro, do que Ivonei, do que toda essa rapaziada aí, mano. Eu prefiro mil vezes ele. Então, pra mim, ele pode ficar. O Dodge tá emprestado. Não, o Dodge ele foi vendido pro Grêmio, né? Vendido pro Grêmio. Soteldo tá emprestado. Cara, o Dodge, ele é um jogador que ele. O problema do Dodge é que ele só faz a função de segundo volante e às vezes nem isso ele consegue fazer. Ele pode ajudar muito, contra-ataque, ele é o motorzinho da equipe. Só que em uma equipe que tem Schmidt e Pituca, o Dodge não seria nem reserva, sabe? Então, eu vou deixar aqui, cara, não compromete. Porque eu considerava ele um bom jogador, mas hoje ele. É, vamos lá, agora pegando aqui o próximo, a gente vai ter o Jean Lucas. Cara, o Jean Lucas ele é bom jogador, tá? Rebaixou o Santos, mas pra mim ele é bom jogador. Eu vou deixar ele aqui até na primeira classe. Foi um filho da puta com o Santos, falou mal do Santos depois, mas a gente tá sendo aqui pragmático e vamos falar a verdade. Ele é bom jogador. O Rincon também é bom jogador. Ajudou muito o Santos. Fico muito feliz que ele ficou. Hoje ele é reserva, tá? Por causa do Schmidt. Mas ele ajuda muito, mano. Eu gosto muito do Rincon, muito. Cara, o Pituca ele é bom jogador. Ele assinou um pré-contrato com o Santos nesse ano, de 23, né? E ele só vai jogar agora 24. Mas ele é um baita no jogo. Pelo amor de Deus, mano. O Pituca é o principal meio-campista do Santos. Fácil. Lucas Lima. Ai, chegou no maravilhoso nome. Cara, eu vou deixar o Lucas Lima não compromete, tá? Porque se o Lucas Lima, eu falo aqui, cara, com o coração aberto, se o Lucas Lima não tivesse tido aquele BO com o Santos, tá? Dele ter ido pro Palmeiras, tudo mais, ele tivesse ido pra, sei lá, pra outro time, sem ter ressentimento nem nada, hoje eu estaria aceitando ele no Santos, sabe? Porque, mano, pelo amor de Deus, velho, se o Santos não tivesse com o Lucas Lima, o Santos teria caído no Paulista, mano. Teria caído no Paulista. Isso aí eu falo sem dúvidas, velho. Ele foi muito importante. É... Próximo, Luan Dias, fraco. Tem nem o que falar. É do trio da Água Santa, fraco, 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 fraco. Pé de rato. Nonato. Pode ajudar. Pode ajudar, tá? Tá hoje no Santos. Bom jogador. Não acho ele ruim, não. O Daniel Ruiz. Mal aproveitado, mas eu vou deixar ele aqui no não compromete. Tá? Eu acho que se o Santos tivesse uma equipe um pouquinho melhor, ele foi o que fez o gol no Flamengo. Ele fez o gol no Flamengo na Libertadores. Se ele fosse um pouquinho melhor aproveitado, com um elenco um pouquinho melhor, ele iria render com certeza, mano. Porque ele não é mal. Ele não é mau jogador. Mendonça. Nossa, cara. Isso aqui foi por desespero, né, mano? Suco do desespero, né, velho? O Mendonça vir, mano. Foi uma contratação que eu confiei muito no começo. Porque ele tinha número. Mas, cara, tem hora que ele só não quer jogar, mano, sabe? Ele é um Lucas Braga, só que ele corre um pouquinho mais, mano. É basicamente a mesma coisa que o Lucas Braga, é a mesma coisa. Ah, finaliza um pouquinho melhor, mas não muda muito disso não, tá? Eu vou deixar aqui ele em. Eu não vou deixar ele em pé de rato. Pra mim, o Mezenga tem que estar no pé de rato e ele tem que estar no ruim, tá?
Então, eu acho que essa é a situação desses dois jogadores. Bom, pegando aqui agora o Furt, mano, bom jogador, para. Não tem nem o que fazer. Titular absoluto do Santos hoje. É, eu acho que, obviamente, né, tenho certeza, em número ele perde pro Marcos Leonardo. Ele perde muitas chances, sim, se comparado ao Marcos. Mas a verdade é que ele sabe fazer pivô muito bem. O Santos hoje não teve artilheiro. O Santos de 24 não tem artilheiro. O Santos ele teve o quê? É, jogadores diversos do time fazendo gol. Por quê? Porque o Furt fazia o pivô, tocava e o cara finalizava. Então, assim, o Furt ele é muito importante pro Santos, mano. Muito importante. Ele não pode sair do Santos de jeito nenhum. O Maxi Silveira, eu também acho que é mal aproveitado. E o Maxi, eu colocaria aqui no pode ajudar. Pelo incrível que pareça. O cara que deu assistência no gol contra o Palmeiras, né? Em Barueri. É um bom jogador, tá? Eu achei muita injustiça ele sair. Foi pro Penharol, no meu jogo que ele fez com o Penharol, ele fez um gol de bicicleta. Eu realmente confiava no Max e eu acho que foi sacanagem ele sair, tá? Cara, o Morelos agora é o último jogador. Assim, eu vou deixar ele aqui em ruim pela situação de hoje. Pelos números, isso não é verdade, né? Pelos números, ele é melhor que qualquer outro jogador do Santos aqui. Literalmente, de todos aqui, ele é o melhor em números. Mas, mano, não dá. Hoje o Morelos tá muito mal. Por mim, ele pode sair do Santos. O Santos ele tem que usar. Eu preferia um Rossi estando no Santos do que o Morelos, mano. Porque o Morelos não dá. Não dá. Tem Santista que é cego, que fala que não, o Morelos foi um dos originadores dos ataques que o Santos fez contra o Palmeiras na final do Paulista, mas para, mano. Não tem pra onde fugir não, mano. Ele é ruim, mano. Ele é fraco, não tem pra onde... Tem como você sonhar com alguma coisa enquanto o Morelos tá em campo. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A gente acabou o ano de 2023, né? Com esses jogadores aqui na tier list. Eu vou agora começar o ano de 2024, né? Bom, analisando agora o último ano, né? No caso é o ano de 2024, né? O ano atual. A gente teve uma mudança, né? Então, por exemplo, quem era no triênio era o Rueda. O Rueda ele saiu, ele deixou uma dívida maior do que estava, ele apenas renegociou. Ele deixou uma vergonha, uma mancha na história do clube, que foi o rebaixamento, né? Uma coisa que é inegável, uma coisa que não tem como a gente pensar de uma forma positiva. Não, não existe forma positiva. O Santos caiu. Ah, mas ele pode reconstruir. O Santos ele conseguiria. O Santos ele tem capacidade. O tamanho que o Santos tem e a influência que ele exerce poderia ser conquistada na Série A, sabe? O Santos ele não precisava cair para se reestruturar, né? Mas aconteceu. Caiu, estamos na Série B agora. Nossos adversários são Paysandu, Ituano, Mirassol, enfim. Agora a gente tem que pensar um pouco no elenco de 2024. Bom, analisando aqui todos os que chegaram, tá? E vamos falar aqui em ordem. Primeiramente, o goleiro. A gente tem o Gabriel Bressan. Ele chegou, ele jogou já na Inter, já foi treinador Treinador não, já foi goleiro do Sub-20 da seleção. Bressan não, perdão. O Brazão. Cara, de verdade, assim, a gente tem que pensar que ele veio para ser reserva do João Paulo. Porém, depois do fiasco que foi o João Paulo nessa final do Campeonato Paulista, a diretoria já procura outro goleiro, tá? Além do Brazão. Então ela tá procurando o Rafael, tá procurando até o Diego Alves, do ex-Flamengo, e eles estão sondando, né? Até o Carlos Miguel do Corinthians, a diretoria tem interesse. Tem ali uns burburinhos internos ali que eles querem esse goleiro. E, meu, de verdade, cara, eu acho completamente certo. Eu não posso aqui desdenhar o do João Paulo, né? No caso, falar mal dele, criticar ele. Criticar não, falar mal dele, assim. Eu posso criticar. Eu posso falar, pô, ele não vem um ano tão bem assim. Foi o melhor goleiro do Campeonato Paulista? Foi, mas desde o ano passado, do começo do ano passado, ele já não é o mesmo, sabe? É, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele piorou muito, ele sempre teve essas falhas. A verdade é que o João Paulo, ele não é um goleiro completo. O João Paulo, ele é goleiro de futsal. Ele tem um reflexo assim, que pra mim é o melhor reflexo de qualquer goleiro do Brasil hoje. É o melhor de fato. Porém, todo o resto ele é ruim.
Então, saída de bola com os pés ele é ruim, saída de bola com a mão ele é ruim, é, é, saída de bola, no caso do escanteio, que ele vai sair assim, um escanteio que os caras cobram e ele tem que abafar, jogar a bola pra longe, ele é ruim. Ele sai, na hora que, por exemplo, que ele tá no 1 contra 1, que o cara tá chegando perto dele pra finalizar, ele consegue ser bom, ele consegue ser bom, mas ainda tem coisas que ele erra, sabe? Eu digo assim, ele é bom na defesa, mas ele é ruim no momento que ele sai. Por isso que o Santos toma muito gol, né? Até em momentos, claro, que tipo assim, tá só, não é nem 1 contra 1, é 2 contra 1. O João Paulo e, sei lá, um Joaquim contra um jogador. O João Paulo ele adianta sem necessidade, sabe? O João Paulo ele é um baita de um goleiro. Eu não posso aqui ser injusto. Ele é um cara que, mano, ele salvou o Santos do rebaixamento. O Santista que não concorda com isso é maluco. Não viu o Santos de 21, porque o Santos de 21, o único jogador que prestava era o João Paulo. Não era Marcos Leonardo, não era Ângelo, não era Marinho, não era Caio Jorge, não era ninguém. Era o João Paulo. Era o único jogador do Santos que você podia elogiar, que você tirava algo de bom. O resto é lixo. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? É, o João Paulo, o auge do João Paulo foi 21. Ele foi o melhor goleiro do Santos. O Santos ele tinha uma defesa com Luiz Felipe e Kaique. E na reserva era Danilo Bosa e Moraes. Além de, claro, Madison, Felipe Jonathan. Cara, não dá, sabe? Não tem condições. Ele carregou o time do Santos. Ele carregou o time do Santos. E pra mim ele é ídolo. Ele já é ídolo, tá? Falam que não, que pra ser ídolo, aí é uma questão mais de torcida, né? Pra ser ídolo precisa ganhar título. Cara, eu não concordo, velho. Eu não concordo. É, Jogadores podem ser ídolo por muito menos, sabe? Às vezes até, a gente até pode falar. é, Salvar um time do rebaixamento até pode se considerar como algo inédito. Como um título, uma espécie de título. Porque, velho, rebaixamento é a pior coisa. Eu sei que, tá, o Santos caiu de qualquer forma com ele no gol. Mas a culpa não era só dele. Mesmo que ele não estava numa fase tão boa, é mais fácil culpar o resto do time inteiro, a diretoria, toda a organização, os técnicos que vieram, do que o João Paulo, tá? Ele foi um dos culpados, mas é aquilo, né? Se fosse pra pegar uma fila assim, polonesa pra bater, o João Paulo seria ali um dos últimos, sabe? Tipo, ele já não é o tão culpado assim, né? Que eu iria dizer aqui. Mas é, a diretoria tá procurando e realmente tem que procurar. Eu acho que assim, o João Paulo ele deve ficar no Santos. Ele é a cara do Santos, né? Eu manteria ele no Santos, porém eu traria algum outro goleiro pra disputar a titularidade. Essa é a verdade, sabe? Porque o João Paulo ele tem muita falha técnica, muita, muita mesmo. Zagueiro. A gente tem o Gil, que veio, né? Joaquim e Messias eu não vou falar porque eles já estavam. Cara, o Gil foi um dos melhores acertos da diretoria, velho. Cara, que zagueiro completo, né? É... Noção de jogo. Ele completou 900 jogos agora no Santos. Cara, que zagueiro fenomenal, velho. O Gil, ele, assim, ele tem alguns erros. Ele claramente não é aquele cara de tanta de impulsão, assim, de aquele zagueiro que, pô, sai jogando, essas coisas. Ou que tem uma volta, tipo assim, de contra-ataque muito rápida. Não, o Gil ele não tem. Mas o Gil ele tem muita qualidade de zagueiro raiz mesmo, sabe? E coisa que faltava no Santos, isso é verdade. O Gil ele tá lembrando um pouco o Maicon, quando o Maicon chegou. O Maicon, ele era um baita no zagueiro, mas ele tinha um histórico, essa é a verdade, né? Se você for ver o Santos de 24, o Santos de 24 é baseado em jogadores experientes, jogadores rodados do Campeonato Brasileiro. E o Gil é um deles. É um cara que já tem muita experiência, né? E a vinda dele, velho, foi muito boa pra trazer não só qualidade na defesa, mas também confiança. Essa é a verdade, confiança. Porque o Joaquim tinha o Messias no lado. O Joaquim não rendia, que tinha a merda do Messias no lado, que era horrível, né? O Messias que também que é rodado, mas é ruim pra cacete. Aí tem essa diferença, né? Falta muitas qualidades ali no Messias. Mas coisa que o Gil tem de sobra. Então, com certeza, manteria o Gil, sabe? Eu sei que é o último ano dele, mas eu conversaria um pouco com ele pra tentar manter até pro ano que vem, mano. Se o Santos chegar a subir, manter até pro ano que vem.
Rainer. Cara, o Rainer, ele também achei uma boa contratação. Eu não posso criticar ele pra falar assim, não, eu mandaria o Rainer embora só porque ele foi mal na final, que nem aconteceu com o João Paulo. Não, eu não mandaria. Eu não mandaria. É, Pra mim, o Rainer, cara, aí é uma questão de realmente se pensar, né? Porque o Santos, no começo do Paulista, ele tinha quatro laterais. Felipe Jonathan na esquerda. É... Felipe... Não, era cinco laterais. Felipe Jonathan na esquerda. Dodô na esquerda. Rainer na direita. Aderlan na direita. E o Sherman na direita. O Santos tinha cinco laterais, tá? Isso é interessante. Pelo menos ali nas laterais a gente tem uma rodagem. Coisa que em zagueiro não tem. Porque só vai ter o Bagre do Messias, que é melhor nem estar em campo. Analisando aqui. O Felipe Jonathan tem qualidade técnica. O Dodô, foi aquilo que eu falei, ele pode ajudar. Eu fiquei feliz que ele ficou no Santos ainda. Ele não saiu. Quase que ele saiu. O Rainer, ele tem possibilidade de ser titular. O Aderlan, pra mim, tem que ser titular. E o Sherman é reserva, um moleque que pode ajudar também, tá? O meu time titular, os dois laterais, seriam Rainer e Aderlan. Rainer e Aderlan. Eu acho que o Felipe, ele... Cara, eu realmente poderia utilizar como moeda de troca, porque ele tá mal, cara. Tá mal. E não só... Não é só por causa que ele foi mal na final, não. Mas o Paulista inteiro, ele não vem sendo tão bem assim, sabe? Claramente o Santos sem ele rende mais. Então, enfim. Pra mim seria. E aí já entrando no tópico, né, que o próximo é o Aderlan. Pra mim ambos deveriam ser titular no Santos. Então pra mim ambos foram boas contratações, né? Diferentes, porque o Rainer foi mais uma aposta, enquanto o Aderlan já é um cara também pique que nem o Gil, já jogou em vários times do Campeonato Paulista, do Brasil também. Então eu manteria assim o Aderlan também, tá? O Jorge, mano, que é o próximo. O Jorge, ele, cara, é aquilo, né? Não dá pra explicar. É... Eu acredito que foi um erro do Marcelo Teixeira contratar o Jorge. Por quê? Ele basicamente imitou o Rueda. Basicamente imitou o Rueda, né? Quis trazer ele só porque ele tinha experiência com o Santos. O Jorge já jogou no Santos antes de ir pro Palmeiras. O Jorge, na época, ele era bom, em 2019 ele era bom no Santos. Só que muitas lesões atrapalharam ele e ele mal jogou no Palmeiras. Essa é a verdade. Querer trazer ele de novo é uma ideia boa se você pensar no jogador. Mas se você pensar nos problemas que ele tem de lesão e tudo mais, não vale a pena. O cara tá mais de um ano direito sem jogar no Palmeiras. Cara, erro. Realmente foi um erro. Foi um erro, tá? Era pra ser hoje titular. Eu diria assim, titular, depois que o Santos caiu com o Felipe Jonathan, o Jorge possivelmente seria o titular. E o Rainer, ele era mais uma aposta, né? Pique o Marcelinho, que eu vou falar mais pra frente. Mas o cara não tinha condições físicas, não reuniu condições físicas. E mesmo se ele tivesse, que de fato por um momento ele chegou a ter nos treinos, o Carille não gostou do jeito que ele, da impulsão que ele tava tendo de jogo, tava, do jeito que ele tava treinando, ele não tava tão satisfeito assim, o Carille, né, no caso. E aí ele acabou nem relacionando. Então, assim, foi um erro. A verdade é essa, foi um erro. Eu acredito que o Jorge ele veio antes do Carille, se não me falha a memória. Já estava sendo negociado antes, então o Carille ele não tinha muita noção aí se valeria a pena trazer ou não, mas enfim. Próximo aqui é o Pituca. Cara, o Pituca, pelo amor de Deus, sabe? Pituca junto com o Schmidt aqui, que é os dois juntos, eles ganharam os dois melhores volantes do Campeonato Paulista, tá? Assim como o João Paulo também ganhou, o Rainer também. É aquilo, né? Foram. O Pituca a gente sabe muito bem da qualidade dele, né? A gente sabe muito bem da qualidade que o Pituca tem, do como que ele poderia agregar a equipe, tá? Então, acabou não sendo tanta. Foi uma contratação muito boa, só que eu não posso falar. Aí eu tenho que falar a verdade. Eu não posso falar aqui que foi do Marcelo Teixeira, porque foi do Rueda.
O Rueda fez um pré-contrato com. O Rueda não, né? O Galo fez um pré-contrato com o Pituca ano passado, não foi esse. Então, tipo, é um pouquinho injusto da minha parte falar. Mas é um jogador absurdo, que foi um acerto em grande da diretoria, mesmo que seja a diretoria do Rueda. E o Schmidt, cara, foi assim, mano. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar a verdade. O Schmidt, ele não é tão. Ele é rodado, mas ele não é um jogador tão respeitado assim, sabe? Ele jogou bastante no São Paulo, mas não foi aquele volante que, nossa, que atraía muitos olhares assim. Foi um acerto da diretoria, tá? Mas eu acredito que foi que nem o Dodi, sabe? Obviamente ele tem muito mais qualidade que o Dodi, isso é visível, mas cara, o Schmidt ele tava no futebol japonês, sabe? Tipo, não querendo tirar o fato que isso seja ruim, né? Ou não querendo falar que isso seja ruim, né? Tipo, Renato Augusto também veio, Paulinho também veio, pro Corinthians, né? É, o Léo Batistão também veio pro Santos. Só que, velho, foi, foi uma contratação assim meio arriscada, né? Essa é a verdade. Foi uma contratação assim meio arriscada. Ouvi de muitos São Paulinos que não queriam ele de volta no São Paulo, tá? É, se os caras tá com Gabriel Neves e fala uma dessa, mano, realmente é porque a situação tava realmente ruim pro Schmidt, né? Mas foi uma aposta que deu certo. Jogou muito bem. Se ficar, tem que ficar. Vai ajudar muito na Série B. Vai ajudar muito, 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 muito mesmo. Ele tem muita qualidade, né? Ele pegou o lugar do Rincon, basicamente, que era ali o favoritinho ali da torcida, né? No meio campo. E, cara, de verdade, mano, foi uma contratação. Sabe, arriscaram. Arriscaram. Só que acertaram nisso. Acertaram nisso. Né? Eu falo que é, é uma contratação que eles acertaram em cheio. Acertaram em cheio. Casares, aposta. Casares ele já é consolidado no Brasil, só que ele não vem jogando bem há uns 2, 3 anos já. Tá? É... Eu acho que. Eu acho que assim, pelas condições de contrato, tá certo. Ele veio ganhando 50 mil, sabe? Tipo, quase nada pro Santos, ele veio de graça. Então, tipo, eu achei completamente certo. Mesmo que também seja uma aposta, né? E ele também tá muito mal, o Casares tá muito mal. Porém, cara, é aquilo, velho. 50 mil é dinheiro de pinga, sabe? Então tem que, tem que dar chance pra ele sim. Agora, falando um pouquinho mais do Otero, que é o outro aqui. Cara, o Otero é aquele jogador que também foi uma aposta que nem o Casares, essa é a verdade, né? Eu acredito que o Otero, junto com o Casares, são mais apostas que o Schmidt. São mais apostas que o Schmidt. Porque o Otero, ele jogou no Fortaleza, depois ele saiu, foi para outro time, acho que da Argentina. E, cara, é aquilo, né, velho? Todo mundo tirava sarro, né? Porque é um jogador que quase negociou com vários times do Brasil, mas ele, tipo, foi negado, né? Essa é a verdade. Vários times do Brasil não quiseram ele, pela idade, enfim. O Santos quis, trouxe, e o cara é um dos principais pontas do time. Cara, de verdade, outra aposta certinha. O que me faz elogiar a diretoria é o fato deles contratarem bastante jogador, porém esses jogadores serem experientes, essa é a verdade, né? Vamos pegar aqui Gil, Aderlan, Pituca, Schmidt, Otero agora, o Casares, são jogadores experientes, jogadores velhos, já rodados. Então, assim, eu acho isso bem interessante e realmente funcionou. O Santos chegou na final do Campeonato Paulista. O Santos chegou numa final depois de 4 anos, sabe? Isso já é algo, assim, memorável, tá? Memorável. Juliano é outro meio aqui, certíssimo, certíssimo, assim, pra mim foi, sem dúvidas, a melhor contratação, é Juliano, tá? Ele muda melhor, isso, melhor que Gil, melhor que Pituca, melhor que Guilherme, foi a melhor contratação, tá? Porque o Santos, ele traz um meia que eu falei muito nos episódios passados, né? Um meia com qualidade defensiva, com qualidade ofensiva, traz um meio que controla o jogo, que tem noção pra cacete do que fazer, a hora que fazer, quando fazer. É... Cara, o Juliano ele é muito importante pro Santos, tá? É um crime ele usar 10, ele só usou 10 no Paulista porque era Paulista e tinha a numeração clássica.
Na Série B ele não vai usar 10, nenhum jogador vai usar 10, tá? Mas ele faz essa função de 10 que é muito importante pro Santos. William Bigode. Falam que foi mal, foi uma contratação errada, né? Eu não acho, tá? Eu acho que o Bigode é interessante. A vinda dele aí é... A vinda dele aí eu acho que pode agregar muito, porque ele é um jogador também experiente, rodado, né? O Santos precisa disso. O Santos tá com 3 centroavantes: Bigode, Morelos e Furt. Furt é argentino. Morelos é. Ele é venezuelano, colombiano? Acho que é colombiano. É, o Morelos é colombiano. E o Bigode é brasileiro. O Bigode é o cara que jogou futebol brasileiro, ele conhece muito bem. E ele vai ser muito importante pro Santos na Série B. Eu quero muito que ele fique, tá? O Guilherme, velho, o melhor atacante que o Santos contratou. O melhor, sabe? O cara veio do Grêmio. O cara, ele. Cara, de verdade. Como que o Santos precisava de um jogador assim? Um jogador com velocidade, que ganha no corpo, que sabe cruzar, que sabe bater falta. Cara, o Santos precisava muito de um jogador assim. Em um mundo onde o Santos vai jogar a Série B com ênfase, dando ênfase na bola parada, é, é bem interessante você ter um Guilherme aí, que é um cara que sabe cruzar, que é um cara que, na ausência de um Otero, de um Casares, ele faz essa função de cruzamento, ele faz essa função de ala, ele ajudou muito o lateral esquerdo, o Felipe Jonathan, né? Na marcação, ele ajuda na marcação, ele ajuda no ataque, mano. Ele ajuda na marcação, ele é o principal do ataque, tipo assim, é bizarro isso, sabe? O cara tem um fôlego absurdo, assim. É um baita de um jogador, baita de um jogador, tá? É... Isso pra você, só pra ter uma noção de comparação, Marcos Guilherme com ele. Cara, assim, tá ligado aquelas cartinhas do FIFA que você compara uma ouro comum com um TOT? É a mesma coisa, é a mesma ideia. Mano, o Guilherme ele é melhor em tudo. Tipo assim, literalmente tudo. Até na velocidade que o Marcos Guilherme era bom, o Guilherme ele consegue ser melhor, porque a velocidade dele não é só velocidade, a velocidade dele é em algo que realmente possa proporcionar algo bom pro Santos. Claro, ele erra muito. O Guilherme ele erra, não vou falar que ele é perfeito. Ele erra muito. Ele errou ali, por exemplo, em um dos gols que tava na cara com o goleiro, o Everton, né, na final. Mas, mano, é um baita no jogador, vai ser muito importante pro Santos. Eu tô muito feliz que ele tá no Santos, tá? Gostei muito da contratação dele. O Marcelinho foi outra aposta. A diferença é que eu confio mais no Casares, que era uma aposta, do que no Marcelinho. O Marcelinho é muito ruim. Cara, o Marcelinho ele é realmente ruim. Tipo assim, ele jogou 3, 4 jogos e, mano, pelo amor de Deus, cara, é assim, é, sabe, não. Eu prefiro que põe Patati, tá? Qualquer outro moleque de base no lugar dele, mano. Porque o Marcelinho, ele é. O cara veio da Tombense, velho, sabe? É. Acaba sendo complicado, assim. Acaba sendo realmente complicado. Eu sei que, pô, a Tombense, tudo, é um time que tá na Série B, não sei o que, legal. Série B ou C, se não vai na memória, enfim. Mas, ainda assim, cara, é vergonhoso, sabe? O Marcelinho, ele é muito ruim, mano. Ele é muito ruim. Foi que é aquilo, né? Só pra fazer número. Foi uma contratação só pra fazer número, porque ele não ajuda em nada. Mas é bom que ele já tá saindo, né? Ele já não, não vai ficar mais no Santos. Se não me engano, ele vai pra algum time do Rio Grande do Sul, acho que é a Juventude. E por mim pode ir, mano. Não vai fazer falta nenhuma. E a gente pode falar aqui também de outro que faltou, que é o Pedrinho, tá? Ó, eu não acho errado a vinda do Pedrinho, né? É claro que as questões com a esposa dele deveriam ser resolvidas e foram resolvidas, tá? A gente aqui do Desjorna não compactou com nada que ele fez. Então, mas assim, pensando um pouco no jogador, cara, o Pedrinho ele acaba sendo bem interessante pro Santos, né? A proposta que o Santos pode usar com ele é muito interessante. Eu já falei aqui e eu repito, o Santos não funciona com dois atacantes. Dois atacantes é a pior merda que o Santos pode fazer, tá? Uma formação com dois, 4-4-2, 3-5-2, não. Não funciona, tá? E mesmo se o Santos usar três atacantes e o Otero for ponta direita, também não funciona. Eu critiquei muito isso. O Santos ele foi na final assim e, cara, não funciona. Não funciona. O Santos, ele precisa usar três atacantes de frente.
sendo eles dois pontas e um centroavante, tá? E o Otero não vale como ponta. O Otero ele é um ponta, mas ele não tem a intensidade que um 4-3-3 precisa. E pra quê? O que o Santos poderia fazer então? Guilherme, Furt, que eu vou falar mais pra frente, e o Pedrinho, tá? São os 3 jogadores ali que seriam importantíssimos pro ataque do Santos. Eu acho que sim, o Santos da Série B ele tá montado. Ele realmente tá montado, tá? Eu acho que, por exemplo, de ponto esquerdo o Santos tá perfeito. De centroavante também o Santos ele tá bem, tem um Furt ali legal. E tem o Bigode também, né? Só vende o Morelos e vai atrás de algum outro ali pra ajudar. Aí eu acharia bom. E na ponta direita tem o Pedrinho e o Otero na reserva, sabe? O Otero ele até pode ser ponta, mas pra segundo tempo. Porque ele não tem a intensidade que o Pedrinho tem, tá? Isso foi visto na final. Uma coisa que já aconteceu muitas vezes com o Santos nesse Campeonato Paulista. E o Carille ainda assim repetiu, sabe? Eu não consigo entender isso, mas enfim. E vamos falar aqui só dos que renovaram, né? O João Paulo eu já falei. Ele renovou com o Santos. Joaquim também já falei, muito importante, ajuda demais. O Rincon, gosto muito do Rincon, tá? Claro que ele virou reserva, mas também ele virou reserva pro Schmidt, né? O Schmidt tá muito bem. E, cara, o Rincon ele é muito importante. O Santos ele precisa disso, tá? O Santos ele precisa manter Dodô, ele precisa manter Nonato, ele precisa manter Rincon, ele precisa manter. Não o Morelos. O Morelos eu acho que pode ir embora, mas um bigode, um centroavante contratado aí, reserva. O Santos ele precisa manter jogador assim, tá? É, o banco do Santos, ele já foi muito ruim. Basicamente o de 21 era só base, o banco, tá? Ou só moleque, depende do ponto de vista. O Santos ele precisa ter um banco que dê expectativa de melhora, sabe? Um banco que, tipo assim, você pode chegar e você pode falar, pô, ó, o Santos ele vai ter ali uma. Ele vai ter ali uma. Como que eu posso dizer? Uma chance de melhorar. Essa é a verdade, né? Pô, pelo amor de Deus, eu vi o banco do Santos tendo Ivonei, tendo Zanocelo, tendo Lucas Braga, tendo William Maranhão. Cara, jogadores que não ajudam em nada. Essa é a verdade, não ajudam em nada. Nada. E hoje o Santos tem um banco que você tem Rincon, que é um cara que ele poderia ser titular em qualquer time de Série B hoje. O Santos ele tem Nonato, que também pode ajudar muito. Nonato pode ajudar muito, 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 tá? Ele com certeza ele é utilizável. Ele é uma peça importante pro Santos. O Dodô também, que cara, pra Série B, o Santos tá tendo um time de estrelato, mano. Eu tô falando isso na maior sinceridade do mundo. Pra Série B, você ter esses bancos de reserva, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. É um dos melhores, se não o melhor time. Não é à toa que a Folha de Santos continua de Série A, em números. É um dos melhores, se não o melhor time de Série B, tá? Tendo um banco desse, o Morelos em si, eu posso até falar, tirando o rendimento dele, pegando o número, cara, o Santos tem Morelos no banco, mano, sabe? Isso é um absurdo, tá? E essa é a verdade, isso é um absurdo. Bigode também tá no banco, Bigode estreia titular em qualquer time hoje de Série B, tá? Então, assim, eu acho muito interessante, voltando aqui pro Rincon, né? Eu acho muito interessante ele ficar na Série B, tá? E o Furt? O Furt pra mim é um absurdo, tá? O Furt pra mim ele é titular, ele é o centroavante que o Santos precisa. O Fortaleza tava atrás, mas ainda bem, né? Parece que ele não vai. Para mim, o Santos ele tem que se adaptar como que o Furt joga. Eu sei que claramente o que vem acontecendo é justamente o contrário, né? O Furt que vem se adaptando e o Furt que vem dando passe e tudo mais. Mas assim, o Furt ele tem uma qualidade imensa, mano. E se o Santos ele fazer essa mescla de focar no Furt e o Furt também focar no time, a gente vai conquistar bastante coisas aí durante essa Série B. Bom, mas eu acho que é isso. Então, acho que não tem mais nada o que falar. A gente já falou dos 4 anos, né? Claro que 24 foi só a metade, nem a metade, né? Foi só
um terço ali do que realmente deveria se analisar, né, que era o ano inteiro. Mas acho que foi interessante a gente falar sobre pelo menos um pouquinho aí, né, como que ficou e tudo mais. Mas, bom, eu acho que é isso, gente. Queria agradecer aqui, tá? Muito obrigado aí por mais um episódio desse Jornal. A gente vai ver de postar um semana que vem falando da Champions, né? Teve um jogaço, inclusive, ontem, Real e City, 3-3. E a gente vai falar um pouquinho mais também, né, sobre o Barça, né, vai jogar hoje contra o Paris e tudo mais. Mas enfim, eu acho que é isso, tá? Muito obrigado por todos vocês e é isso. Valeu, Vitor falando aqui, até mais. Falou!